Confeitaria Mais Sabor. O sabor que você procura com a qualidade que você merece. Na Mais Sabor, você encontra doces, salgados, bolos e muito mais. Tudo com fabricação própria e aquele toque de carinho na confecção de cada item. Bateu aquela fominha? Mais Sabor. Cafezinho da tarde? Mais Sabor. E aquela festinha? Amigo secreto? Confraternização na empresa? Mais Sabor. A Mais Sabor conta com 3 lojas em Itatiba para melhor lhe atender. Fábrica e Loja 1, na Rua Napoleão Reinaldi, 73, telefone 4538-1674. Loja 2, na Expedicionários Brasileiros 440, telefone 4534-1839. E Loja 3, na Avenida Barão de Itapema, 234, telefone 4538-3468. Mais Sabor Confeitaria, mais variedade e qualidade é na Mais Sabor. Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um programa Câmara Extra aqui, desta vez um projeto Férias, um Câmara Extra especial. Enquanto a Câmara Municipal de Itatiba encontra-se em recesso, nós estamos trazendo alguns vereadores. Aliás, nós convidamos todos os vereadores da Câmara Municipal de Itatiba. E aqueles que estão conseguindo um tempinho em sua agenda, estão participando com a gente nesse bate-papo bastante informal, bem gostoso, para trazer um pouco mais de informação sobre o vereador, sobre o que ele faz, tanto na Câmara quanto os seus hobbies, ele vereador em família, para você conhecer um pouquinho mais deles. E hoje o nosso convidado é o vereador Juninho Parodi, do Avante. Juninho, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Paulo, boa noite, Jefferson, um prazer estar aqui com vocês, batendo papo, a todos que nos assistem. É bom, eu acho que é muito importante esse bate-papo para que conheça um pouquinho mais da gente e da família da gente. É isso daí. Paulinho Bozzi, boa noite mais uma vez. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Juninho. Seja muito bem-vindo. Tá? Boa noite, Jefferson, Priscila. Eu quero agradecer, né, você por já se disponibilizar aí no seu tempo fora, né, dos afazeres diários aí. E a gente queria começar aqui fazer um bate-papo com você. Daqui a pouco a gente entra mais para a parte da política, né? Tá. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco quem é o Juninho, né? Fala um pouco da família. Eu tenho 57 anos, né? Sou diretor de escola, né? Do Colégio Objetivo Itatiba. São 3 colégios e mais da Unip, do Polo Itatiba, também que é uma universidade. Eu tenho, além do colégio que eu trabalho, eu tenho uma lavanderia, que minha esposa trabalha na lavanderia Dry Clean, e tenho 2 filhos, né? O Vinícius, que faz administração, e a Maria Olívia, que é fisioterapeuta, que trabalha já a semana aqui, a gente deixei de ter ela, já foi para os Estados Unidos, ela está trabalhando em Denver, né? É uma nova etapa da vida da gente, acostumar com os filhos para o mundo, né? Distante um pouco, distante, né? É uma nova etapa da vida. E gosto do meu futebol, da equipe que eu frequento o espaço, meus amigos, curto o meu... Deixa eu só apertar um pouquinho, eu estou notando que o convidado está olhando para aqui e fala, o que esse rapaz está mexendo aí? É que a gente sempre faz, como que isso aqui é um projeto férias, a gente está numa chácara, a gente sempre gosta de fazer assim, um aperitivo, fazer alguma coisinha, né? E a gente está fazendo uma pancetinha ao alho, para a gente aperitivar daqui a pouco, tá? Muito bom, eu curto muito, Luiz, essa parte gourmet, que é uma das áreas que mais me dá descanso, na verdade. Sim. Eu brinco eu sou sommelier de vinho, então uma coisa que eu brinco é com vinho e junto com a gastronomia. É um hobby para mim, quando eu chego em casa, aquilo não tem preço, né? Eu curto na minha casa, é uma terapia. É uma terapia mesmo. E tem a pia também na frente da gente, né? Mas é essa parte. Eu vivo muito mais na escola, né? Em função do meu dia a dia. Eu tenho quase 40 anos de educação vinculados. Sou professor de educação física, não atuo mais, né? Durante 20 anos fui técnico de natação, um dos primeiros, talvez, com equipe, Itatiba, da academia. E trabalhei. Sou apaixonado pelas coisas que eu faço, pela minha família, pelos meus filhos. Eu acho que facilita muito quando você gosta do que você faz, isso ajuda muito na forma que você faz e nas coisas de ser realizadas. Eu ia perguntar para você se tinha algum hobby, mas você já falou que é sommelier, é cozinheiro, né? Masterchef, gosta do futebol. Futebol ainda é uma paixão. É que, infelizmente, a idade vai chegando, a gente joga um dia e fica 6 dias na fisioterapia. E chega uma hora que a gente vai ter que parar, infelizmente a coisa vai diminuindo, vai tendo que parar, né? Mas eu vivi
um bom tempo de futebol, de campo, futebol de salão, joguei fora, primeira divisão, eu vivi disso, né? E quando eu vi que não dava para ser jogador, foi sempre... A minha vida foi... O Luiz me conhece um pouquinho mais na época da adolescência, sempre caminhou a atividade e o estudo. Até hoje, não é por acaso, mas uma coisa que eu acredito muito, né? Em tudo que a gente faz, o aperfeiçoamento, a educação como permanente, constante, né? Da gente evoluir com o conhecimento. Eu vou aproveitar esse gancho aí que você colocou, que gosta de cozinhar, gosta da culinária, né? E nós gostamos de quem gosta de culinária e gostamos de coisas novas. Esse ano a gente já costuma falar sempre para todo mundo que para ficar compartilhando, para ficar ligado no canal Câmara Extra no YouTube, 2022 é um ano que você vai ter muitas novidades aqui no nosso canal. Primeiro que é um ano de eleição, é um ano político, então vai agitar bastante, que o Câmara Extra tem essa finalidade, trazer informação primeiramente política para a população. Mas nós também temos outros interesses, e um deles seria mostrar esses seus dotes culinários, seus dotes gastronômicos, e quem sabe a gente até fazer Eu tenho meu forte com vinhos também, né? Não, vinho, meu forte é risoto, pode me chamar aí, toda a parte italiana aí. Pode ter certeza que... Eu faço aqui com o maior prazer, curto demais isso, adoro, porque eu acho que tudo que eu acho simples, mas para muita gente, porque a pessoa cozinha, porque não, é para quem tem aquela habilidade, é um prazer, né? Talvez para quem não tem, a cozinha até é um problema chegar perto dela. Você fala no risoto. Nossa, mas o que é um risoto? Um risoto nada mais do que um arroz. É um arroz. É uma delícia, né? Hoje, mas eu creio muito que a cozinha, a gastronomia e o vinho, né? Porque às vezes a pessoa fala mas vinho é onde a gente junta amigos. Isso aí é uma coisa fantástica. Isso aí não tem preço. Na verdade é um pretexto, né? A cozinha. É só pra gente conversar mesmo. E é isso. Quando a gente fala do sommelier do vinho, é você degustar uma taça, levar 1 hora para tomar um gole de vinho. A uva, a temperatura, o tanino, o álcool, você discute a região. Mas deixa eu falar, é no copo Stanley ou não? Não. O vinho não. O vinho não chegou nessa moda, meu Deus. Tá na moda, né, meu? O vinho não. Ainda, né? Graças a Deus. Eu dispenso até o copo, que hoje a gente está dispensando até o copo. Mas o vinho é fundamental, uma boa taça. Sim, a gente estava falando aqui de comida, mas o Luiz Dalcin aqui, Luiz Fernando Dalcin, né? Tem aqui um parceiro aqui nosso. Eu tenho certeza que o Juninho conhece o Mais Sabor, né? O Mais Sabor ele é um dos nossos colaboradores, Júnior, e sempre operou e Eliane sempre tem esse carinho com a gente, manda sempre uns salgados para os convidados, né? Pra gente aqui apreciar enquanto está batendo um papo. Muito bom. Mas cara, eu bato sempre numa tecla. O programa começou em setembro. Eu já sou cliente da Mais Sabor há muitos anos, porque não só os salgados, bolos, doces, salgados, as tortas da Mais Sabor são fantásticas, né? E você vai experimentar, daqui a pouquinho a gente já vai experimentar ele aí. Eu já sou cliente faz tempo deles. Eu acho que é difícil alguém daqui de Itatiba não ter experimentado ainda, né? Quem não experimentou ainda os doces, bolos, salgados, né, do Peru. O legal é a gente saber que coisa boa, bastante gente curte, né? Permanece, né? Ô, Júnior, a gente estava falando, né, sobre cozinhar, sobre gostar de cozinhar, e você sabe que eu sempre penso numa coisa. Se você tem um grupo de amigos que não tem ainda aquela afinidade, né, chega na sua casa, um casal ou dois, né, enquanto estiver na sala, vai ficar todo mundo sentadinho, reto, um olhando para a cara do outro. Leva para a cozinha para você ver se não vira uma roda de amigos realmente. Né? Eu venho, o Luiz, por a gente conhecer mais tempo, vai lembrar, eu sou da época de Bar Capitólio, né? Então comecei a trabalhar aos 11 anos como garçom. Eu ouvi falar também de bar. Ouviu? E aí um parceiro meu é o Helder, é Presunto, que a gente fala do vinho, porque era Bar Jardim e Bar Capitólio. E o garçom de um bar, onde você, no dia de folga, onde você vai comer um lanche? No outro bar. No concorrente. E o deles não era diferente, né? Onde ia tomar um milkshake, ele, o Marco, então eles iam no Bar Capitólio. Então isso era uma coisa... E hoje virou, claro, depois de 40, 50 anos, é uma grande amizade. Mas é comum, eu trabalhei 4 anos de garçom, tenho experiência com loja de calçados, que eu trabalhei como estoquista, vamos chamar assim, cuidava de estoque. E terminei depois como gerente da loja, né, do Célio. O Valdemar me ajudou muito como pessoa, o Valdemar Corselli. Então, eu não tenho só ao lado da educação física, ao lado da educação.
comecei numa outra área. Eu acredito muito nisso. Muito do que nós fazemos hoje são dons que nós fomos desde a infância treinados para isso, até sem querer, né? Várias pessoas já falaram para mim, você sabe que você atende muito bem, pai. E uma vez um senhor falou, provavelmente você foi garçom. E eu falei, realmente eu fui garçom. Só que é um dom atender pessoas, servir pessoas, né? Então isso é legal, você vê que não tem nada por acaso na vida da gente, né? A palavra por acaso não o saudoso Valdemar Corselli, que é um exímio palmeirense, né? Nem todo mundo é perfeito, né, Gerson? Não é não, Docinho? Fala aí. A produção quase cortou o microfone, ponto aqui, né? Não sei por quê, o que aconteceu, né? Mas vamos respeitar o convidado, né? Fazer o quê, né? Vamos começar então a falar um pouco sobre política, né? Fale pra gente como você se interessou à política, como você falou assim, eu quero me tornar vereador. Como que surgiu, deu esse start? Eu acho que isso, mais uma das coisas que a gente está falando, isso é um dom que a gente tem, né? Você se preocupar com o próximo, com o outro, no mundo hoje que a gente vive, é uma exceção até, né? Isso não vem da política, vem de antes. Eu sou voluntário na PAI, apesar dos 2 últimos anos nós Você já tinha se candidatado a alguma outra vez? Sim. Eu vou contando um pouquinho da história. Eu sou diretor na PAI, né, voluntário da PAI, então são duas funções completamente diferentes. Uma você pegar, ajudar a administrar, e outra você pôr a mão na massa nos domingos fritar pastel. Sim. Literalmente na massa mesmo. Isso já faz X anos aí, e venho ajudando, sempre ajudei entidades, dentro que eu posso, precisava dar uma mão um dia, pode contar comigo. Isso nada a ver com a política, e sim com o preocupado com o próximo, com o outro. Eu já cheguei a trabalhar em prefeitura, eu trabalhei como diretor de esportes na época da gestão do Adilson Carequinha, trabalhava com o Osmar Zanata, quem conhece, né? O Osmar sempre foi um dos caras mais competentes de gestor de esportes que eu conheci, aprendi muito, ele trabalhava comigo também depois na Unip, e toda essa trajetória, a política em si, ela não é a questão do que a gente vê hoje, essa polarização, essa questão de partido. Ela tem muita coisa do aspecto social em si, né? Do benefício, de você fazer para o próximo, de você estar tendo a visão de projetos, de coisas do futuro. Esse é o aspecto, né? Eu acho que cada um de nós temos áreas. Eu trabalho um pouco mais na área, vim da área esporte, educação, hoje mais educação. Então a política, ela nasce uma coisa natural. Você não consegue forçar a falar, a partir de amanhã você é político. A chance de você dar certo nisso é muito, muito, muito pequena. E há 3 eleições atrás, o Davi Bueno me chamou para que eu saísse junto no PHS. Eu falei, eu curto isso, né? Mas vamos ver, né? Bom, resumindo, eu bati na trave. Sem investimento, sem conhecer nada, só com o nome, bati na trave mesmo. Fiquei entre talvez os 30 mais votados. Então, aí na penúltima eleição, eu estava saindo de vereador, já estava aí planejado. Aí, quando eu tive um contratempo no sentido, vamos chamar eleitoral, que eu saí de vice-prefeito do Vitória Urbano. Em convenção, aclamado por mais de 10 partidos, tal. Então, uma coisa... Eu me recordo. Na véspera da confirmação, houve um contratempo, você não vai ser mais, vai ser fulano. Eu fiquei muito chateado. Muito chateado, porque aí começou um outro lado da política, né? E eu vi que meu nome era forte. Se eu ficasse junto, naquele momento, mesmo sendo vereador, eu ia trazer voto para a pessoa que eu não queria. Então eu preferi desistir da candidatura e continuei trabalhando. Fiquei muito chateado, porque, infelizmente, são aspectos que a política promove isso, né? Infelizmente, tem esses desencontros. Eu não imaginava que ia acontecer isso, porque a coisa estava caminhando legal. E depois, aí, volta-se à tona de novo. Passa uma borracha, porque não... A que você atribui essa mudança? De repente... De ter saído? Luiz, existe... Aqui nós somos uma cidade pequena ainda, né? Existe muita coisa que é enraizada, né? Eu brinco que chama síndrome da Gabriela. Nasci assim, foi sempre assim... e vou morrer assim. Eu acho que não, eu não sou dessa cultura. Eu acho que assim, eu dou exemplo, eu volto a dizer, fui garçom. Numa época você tem que trabalhar,
Sim, porque eu tinha vergonha de pedir dinheiro. Isso é o meu caráter, isso de moleque. Nós trabalhamos junto no Interact, que já era uma gestão, se você pensar numa organização de fazer o bem, um grupo de adolescentes, sábado à tarde, domingo, final de semana, se doando para o próximo, pensando na cidade. Isso adolescente. Não sei se hoje vai existir mais um grupo daqueles. Esse conjunto de ações... Nesses eu acho difícil. Difícil. Então, esse conjunto de ações que vem fazendo, e fala, por quê? Porque existe raiz. Ah, estou acostumado, sempre foi assim. Essa palavra sempre foi assim, ela, nos últimos 1 ano, pelo menos, para não falar 2 ou mais, ela acabou. Se nós não mudarmos com alguma coisa na vida pessoal, profissional, com a pandemia, alguma coisa errada está com você. Sim. Eu trabalho com educação. Tudo que os professores sofreram, foi uma das profissões que mais sofreu. Porque tradição. Porque eu sempre fiz assim, eu sempre ensinei. Aí vem o uso da tecnologia. O professor se reinventou. Hoje o professor ele é fantástico. Agora, 2022, eu fiz uma reunião ontem com a minha equipe. Se você não pegar alguma coisa dos 2 últimos anos que te transformou e usar, o que serviu a vida? Para que serviu? Então a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer, a gente tem que... Então eu acredito muito nisso. E a gente tem que parar um pouquinho, e não é só em Itatiba, mas em Itatiba é muito isso. Você não sabe não é assim que funciona. Como não é assim que funciona? Por que tem que ser assim? Porque tem que ser sempre do mesmo jeito. E quando isso é um fato real. Eu tenho uma pessoa, um irmão meu, quando falamos, vamos sair, vamos pensando, vamos. Não, mas vamos ter que ter dinheiro. Não, como ter dinheiro? Não é político? O que tem a ver uma coisa com outra? Não, sem dinheiro não pobre ou branco, né? Sem dinheiro não consegue. Então, não vamos. Não, vamos ou não vamos? Eu vou sair, mas não vamos. Não vai dar. Como não vai dar? Tem que dar. E aí eu lancei um desafio para ele, para quem estava mais próximo de mim. Se é para fazer, vamos fazer algo diferente. Por que eu tenho que ter... Então eu não tinha o dinheiro para ser um candidato, eu não tinha dinheiro para mandar fazer gráfica. E se pensar, foi tudo na garra. E foi pelo caráter de novo, porque as pessoas me conhecem. Se vai dar certo ou não, se ia dar certo, eu não sabia. Mas o maior orgulho não é ser vereador, e sim como eu fui eleito. Eu não gastei um centavo. E quando a gente veio de novo, porque o cara compra, eu não tive isso. Se fosse depender de dinheiro, eu não vou fazer isso, jamais. Então, alguns paradigmas que eu vivo sempre quebrando na minha vida, né? Porque eu tenho que mudar. Eu não acredito que a coisa que nasceu assim vai ser sempre assim. E a política foi assim, para mim. Então, hoje continua. Mas você é o vereador. Sim, mas eu não faço igual. Da onde vem esse contexto? Porque sempre foi assim. Sim, mas nós estamos em 2022, é outra época, outra geração. E nós, Itatiba, nós somos muito enraizados com isso. Com prefeitos passados. Eu acho que aqui é hoje e agora, né? Novas turmas, penso assim, uma cidade ultramoderna que é Itatiba, não dá para viver... Aliás, eu tenho vários lemas, talvez aqui a gente vai falando, eu vou usar o que eu acredito. O retrovisor foi feito para olhar para trás como referência, e não para ficar dirigindo olhando para frente. Por isso que o retrovisor é pequeno e o para-brisa é grande, né? Então, não adianta nós chegarmos e falar assim, mas no passado, o passado é passado, passou, é daqui para frente. Ou nós fazemos um novo, ou senão qual que é a evolução nossa? Eu não consigo, essa é uma forma de pensar. E respeito, que eu estava falando antes, eu respeito qualquer opinião. Eu tenho a minha. Sim. Então, eu acredito nas minhas convicções. Vou sofrer com algumas e vou ser muito mais feliz com as outras. E na política não está sendo diferente, né? Porque hoje eu tenho certeza que é uma satisfação, e a gente vai falar um pouquinho talvez disso, muita gente que eu hoje estou ajudando, comprometido, como cidadão, eu não conheço a pessoa. E tenho certeza que não foi a pessoa que votou em mim, mas é minha obrigação estar lá para ajudar essa pessoa. É isso que eu ia te perguntar. Agora, nessa forma aí que você chegou aí falar que você está agora ajudando pessoas que você tem certeza que não votou em você. Você tem um segmento de pessoas que você tem certeza que votaram em você? Ou você tem uma bancada, um pessoal que te ajuda? Eu acredito, Paulo. Bom, por ser um voto secreto, jamais vou descobrir exato. Eu acredito que tem um perfil das pessoas. O meu perfil é pessoas que me conhecem pela área ou do esporte, um dia me conheceu, como falei, ou pela educação, que eu continuo trabalhando.
Eu acredito que seja o perfil das pessoas ao meu redor, pessoas que conhecem meu trabalho. Eu estou há Mas 23... você não tem assim, uma bancada, assim, Não, como não. ontem, nós tivemos uma entrevista com o pastor William, né? Sim, sim. Cara, ele tem um apoio grande da bancada Claro, evangélica. sem dúvida. Não teria um nicho forte seu, é mais Até porque, Luiz, se a gente pensar, o meu forte, que eu acredito ser, né? Quero acreditar que eu faça bem a questão da educação, nos 2 últimos anos não existiu educação, infelizmente. Sim. Nós não tivemos nos 2, né? E como é um que eu estou, o último, o que eu podia fazer? Que projeto que eu posso apresentar para a educação se não tem aula? Que projeto que eu posso apresentar se não tem condição de ter a escola, pandemia? Então, talvez a área que eu mais tenha conhecimento foi a menos que eu pude atuar. Com certeza, não tenho nem dúvida disso. Sim. Então, com isso, e aí vejo o papel, eu creio nisso. É impossível nós sermos bons em tudo na vida. Existe característica. Mas a saúde hoje, nos últimos anos, 2 anos, ela tem que sobressair. Sem vida não existe mais nada. Então, isso faz com que a gente corra atrás, procure ajudar pessoas, ajudar a família, intervir em situações mais graves que a gente está passando. Quando vai numa Santa Casa cobrar de um mantenedor, a gente vai lá como representante cidadão. O tempo de espera está difícil. Recentemente, falando, a semana passada, com o gestor, falou, Juninho, eu tenho 30% da minha equipe de médicos com Covid. E a gente entende que também são humanos e passam os mesmos problemas. E a fila, só que quem está na fila, eu costumo brincar, qual é a pior dor? De quem que é a pior dor? A minha. A minha, não, é a minha. Então, enquanto eu não estou na fila, não dói nada. Agora, quando eu estou, eu quero ser atendido rápido. Eu acho que tudo é fácil. Agora, quando é um filho da gente, quando é da gente, aquela dor, eu tenho cálculo renal, desde adolescente. Aquilo é insuportável. É difícil você chegar lá e falar, não, pode passar na minha frente. Não, eu quero eu ser na frente. E eu tomar uma injeção que passe a dor. Então, isso aí, eu acredito que é uma área que não dá para fugir ainda da saúde. Recentemente também, tendo oportunidade, eu consegui, durante o ano passado, junto a alguns deputados, eu consegui toda a parte de teste para Itatiba, para a cidade de Itatiba. Isso, acho que se eu não estiver errado, abril do ano passado. E depois, em seguida, eu consegui, por 3 meses, os medicamentos que tratavam os doentes com a Covid internado. E a Santa Casa não estava tendo mais o medicamento. Isso você fala a nível de UTI? Em nível de UTI. Eu consegui junto a deputados. Então, isso já vem vindo, o ano passado, por 2 vezes. E esse ano, finalzinho do ano passado para esse ano, eu consegui mais de 250 mil de verba para a saúde básica de Itatiba. Então, eu sinto que eu estou fazendo um trabalho. Se você perguntar para mim se é da área de saúde, não. Mas eu sinto que eu estou trabalhando na área de saúde de uma forma bacana. Então não é setorizado, né? Não acredito. Paulo. E que você acha? Momento, né? E você acha que tem algum... O que você acha de vereadores, ou se tem alguns vereadores assim, por exemplo, que trabalha setorizado? Eu estou vendo que você não. Mas... No momento não. Assim, mas existe. Nós citamos um exemplo, né? Mas deve ter mais gente, porque representam grupos. Nós vamos ver lá no alto escalão, né, no Senado, eu vejo muito. Quem é um senador? Um senador são pessoas que representam grupos de interesse. Não tem como. Eles são postos por esses grupos de interesse. Algumas leis não são feitas para o povo, são feitas para determinados grupos de interesse. A gente tem que ser bem claro isso, né? Mas é verdade. É verdade. Então eles não estão lá porque o povo, né? E outro formato, eu não vou entrar aqui na discussão, mas o formato, o Brasil é gigantesco. São Paulo é o estado principal, tem 2 representantes. O resto do Brasil tem 2 também. Uma coisa errada, né? No meu ponto de vista, né? São Paulo tem que ter uma representação maior. Aí você vê a Baixada Fluminense tem 2. Pô, legal, direito dele. Mas São Paulo tem 2. São Paulo é o coração, a perna, o braço de São Paulo, do Brasil. É difícil isso, né? Mas para compreender a questão da força. Mas se eles estão lá é porque algum grupo tem interesse em colocar eles. Isso é claro, né? Com certeza. Júnior, eu vou fazer o seguinte, para você conseguir comer um pouquinho e tomar um golinho de água aí, né? Ou numa cervejinha, eu queria dar um recado para você. Você que está assistindo com a gente, eu bato muito nessa tecla. Entra lá no canal Câmara Extra no YouTube, se inscreve, clica no sininho de notificações para você ficar sempre por dentro dos nossos vídeos.
esse ano nós vamos ter muitas novidades para você. Começamos em setembro, estamos engatinhando ainda, mas esse ano a gente vai trazer muitas novidades para você, tanto em vídeos quanto em temas e entrevistas assim, diferenciadas. Tá? Outra coisa que a gente gostaria sempre de deixar bem claro, até a gente já tinha conversado com o Juninho sobre isso, mas queria deixar bem claro para você que está assistindo, nós convidamos todos os vereadores da Câmara Municipal de Itatiba. Não teve nenhum direcionamento, não teve nenhuma escala. Nós fomos convidando todos os vereadores e aqueles que foram nos retornando e conseguiram encontrar um espaço na agenda, gentilmente nos responderam e estão vindo, gravando o programa aqui, porque nos nossos programas ao vivo não tem como, né? É o mesmo horário do programa e da Câmara Municipal, então os vereadores não conseguem participar. Por isso os programas gravados, né, Juninho? A gente conseguir mostrar um pouco mais para vocês. Super interessante isso. Acho que é uma oportunidade sempre para a gente, que não é todo mundo que nos conhece, né? Por mais que alguém... Eu costumo brincar sobre voto, né, Luiz? Eu tive 699, vamos fazer uma conta redonda, 700. No dia seguinte, eu tive 1.200 parabéns. Fiquei preocupado. Será que eu tive mais 500 ou alguém descobriu que eu era candidato depois que fui eleito? É interessante, né? A política não é uma coisa... apesar de falar que ciência exata, não existe ciência exata. Existe, né? Eu vou contar só uma coisinha engraçada aqui, né? Muitos anos atrás, numa eleição, alguns dias depois da eleição, eu encontrei com o prefeito eleito num supermercado da cidade. Pessoa que a gente conhece, tinha amizade. Passei por ele, ele cumprimentou e falou: muito obrigado pelo seu voto. Eu não sabia o que responder, porque eu não votei nele. Eu pensei, agora, eu falo para ele que eu não votei nele, hoje eu falaria. Mas na época eu só fiquei olhando com aquela cara de paisagem, né? Eu não tinha votado nele. Mas... A gente subentende, né? Porque falou, quem votou em você? Não sei. Eu imagino que alguns. A gente sabe que não é todos. A gente sabe que tem gente que prometeu para 17 vereadores que votaria. Sim. Para mais, né? Até mais. Acho que até mais. É isso aí. Por isso, você não está achando até estranho que por enquanto não teve a Hannah e os amigos dela, não estou indo barulho. Eu tô achando estranho. O que está acontecendo hoje? Porque o que acontece? Sinal de respeito. É que assim, como é o programa, por que nós estamos gravando o programa, né? Nós não estamos fazendo ao vivo. Justamente porque nós estamos numa chácara, num trabalho que é de férias, né? E aí a gente não sabe como é que vai se comportar, por exemplo, a internet. Ontem nós tivemos problemas com a câmera, a chuva que ontem fez um barulhão aqui. E a Hannah sempre passa aqui, faz a sua participação, os cachorros do vizinho fazem um barulhão, e hoje tá tudo quietinho, pegado, né? Por enquanto tá bem light. Por não ter dormido muito bem ontem, acho que hoje vão dormir mais cedo. Cachorro... Ô, Juninho, aproveitando que a gente estava falando aí dos eleitores, como é que você faz para ter um contato com seus eleitores agora ou com a população em geral? Você faz visita nas casas, visitas em bairros, recebem eles na Câmara? Ainda, Paulo, a pandemia nos deixa um pouco ainda meio amarrado, né? Cada momento por exemplo, hoje, não é interessante você chegar numa casa ou num bar onde tem para visitar. Então, sabemos, de uma hora para outra vira um foco. O que aconteceu há 10 dias para cá. Né? Isso. Então, a gente, nesse momento... Mas eu trabalho, eu tento, na maneira possível, a rede social. Eu uso bastante, divulgar o que eu faço, tipo assim, e não é que eu faço, eu fiz. Por exemplo, eu vou visitar, às vezes, uma campanha de doação de sangue. Quem faz é o Rotary Club. Eu estou lá para ver, para incentivar, e quando não estou de doador. Eu acho que é importante a gente participar, não é só o vereador, mas estar presente. Mas a rede social, você sabe que ela tem 1000 lados aí. Tem gente que bate palma e tem gente que fala, poxa, está fazendo mais que obrigação. Pode ser, eu entendo. Recentemente, né, como eu falei que eu consegui a verba de 250 mil para saúde básica em Itatiba, há menos de 30 dias, tem uma pessoa que colocou na minha rede, você não faz mais que obrigação, você é vereador. Eu não vou entrar em debate, mas nós somos 17 vereadores. Todos os vereadores conseguissem. Pode fazer a conta que eu já fiz, porque me incomoda, mas eu não vou entrar em debate. Se todo vereador conseguisse 250 mil, e não é uma crítica a ninguém, pelo amor de Deus, nós teríamos 4 milhões e 250 mil. Sim. E nós tivemos 450. Então, eu respeito.
Porque às vezes a pessoa, ela não compreende como que é o processo de ser vereador. Justamente É por uma isso que outra nós estamos coisa, fazendo o programa Vem da hoje, empresa né? particular, né? Privada, né? Que a gente chama. Onde objetivos são diferentes. Eu trabalho para uma empresa, eu tenho que dar mais resultados, com menos gastos, né? Isso é regra. Usando o mínimo possível de pessoas. Isso é resultado, é isso. E às vezes você vai no setor público, eu faço uma reforma onde eu trabalho em 10, 15 dias. Às vezes a gente... É só falar. Às vezes você você solicita alguma coisa numa prefeitura que leva, não é a prefeitura, 60 dias, 6 meses. Então, são formas diferentes de gerenciar tudo isso. E é uma realidade. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho coisas que eu respondi também na mídia, né? Que é a nossa pergunta aqui. Recentemente o cara perguntou para mim que... o cara me encontrei na rua, o cara não sei se é eleitor, não, falou, podia dar uma sugestão para o senhor? Eu falei, pois não. Por que você não faz um requerimento pedindo para banir, para escapamento, barulho, eu não consigo dormir? Eu falei, puxa, que ideia fantástica. Eu fiz isso em março do ano passado. Só que eu não posso chegar para o capitão da polícia, porque o requerimento foi encaminhado para ele, meu irmão, como você vai fazer? Ele, eu sou eu. Eu não sei quais são as prioridades da polícia militar. Né? Eu indiquei. A necessidade que ele apontou, eu também apontei. Há quase um ano atrás. Então, às vezes, as pessoas não sabem. E por diversas vezes, quando eu sou cobrado, eu peço para os assessores meus, mande para mim aquele requerimento que eu pedi em agosto. Aquele requerimento que eu pedi em setembro. Eu tenho certeza que eu estou fazendo um bom trabalho, no sentido de trabalhar mesmo, de buscar. Mas não é todo mundo que sabe a informação. E às vezes a máquina é lenta também, né? Sim, eu formato isso, eu formato isso. Infelizmente, são jeitos diferentes. Ou nós acostumamos, ou a gente não faz parte, né? E a política eu sinto desse jeito. Eu acho que tem muita coisa para ser melhorada em todos os setores, a própria Câmara, mas são opiniões. Mas muitas das coisas são um pouco mais engessadas, né? Por regimento, por pessoas, por política mesmo, né? Articulações. Ainda em cima disso, né? Tem muitas pessoas que imaginam que o vereador só trabalha de quarta-feira, não é? Que só vai de quarta-feira na Câmara, né? Para votar os projetos e ir embora. As pessoas que pensam assim, sabe que não é tão simples assim, né? A gente sabe que não é tão simples. Sim. Você poderia explicar um pouco para o pessoal como que é a semana de um vereador? Sim, é assim. Eu acredito que cada um tem uma rotina, né? Eu, no meu caso que eu vejo, a quarta-feira, nesse momento, é o dia que o cidadão pode acompanhar pela TV. Isso então, é uma das coisas. Então, ele está imaginando que aquele dia que é o dia que você apareceu lá. Não. Você tem um gabinete, nós atendemos dentro do gabinete. Eu atendo muitas vezes pessoas no meu outro trabalho. Não é porque eu estou trabalhando eu trabalho no colégio. Não, aqui eu sou vereador. Não tem como você separar o corpo e a alma. Sim. Então, como eu falei, às vezes eu estou na rua, né? O que acontece é que as pessoas não julgam. E é normal, eu não acho isso. Por falta de conhecimento. Agora, como cada um trabalha, eu acho que cada vereador tem. Você falou do corpo a corpo, da visita, eu visito hospitais, eu visitei escolas recentemente sobre pinturas, né, que nós estamos vendo, vai começar as aulas, sobre pinturas. Eu fui na escola, falei com o diretor. Então, eu não fico esperando algumas vezes chamar. Só que será que se essa pessoa está vendo eu na escola? Claro que não. Então, mas é que eu nem falei assim, são situações, né? A pessoa, eu mesmo, eu vou contar um caso que eu aprendi na Câmara. Eu sempre achei como cidadão que sessão extraordinária, eu venho do particular. Tudo que você faz extra, você recebe a mais. Você trabalha mais, ganha mais. Na Câmara extraordinária não se recebe nada a mais. E muitas pessoas não sabem disso. Por mídias, diferentes mídias, é detonado. Tá extraordinário, o cara tá ganhando mais. Pelo contrário, o cara tá ficando mais exposto, porque tem gravação, YouTube. Só isso, não é mais salário, não é mesmo, não muda. Então, e eu também me enganei, porque eu achava isso antes de estar lá. Porque a palavra confunde, né? Então, essa é a importância da gente ter um programa que você pode mostrar para as pessoas como que é, assim, os bastidores da Câmara Municipal. Sim. Que não é só o que as pessoas acham que é só a quarta-feira, né? Você que é uma pessoa que está dentro da política já tinha essa ideia. Imagine quem está... Imagina que pessoa que não conhece, né? Julinho, nós vamos fazer o seguinte. Ficou pronto uma pancetinha aqui.
Só que é muito complicado a gente ficar comendo e conversando. Então, para que você experimente com calma, a gente possa tomar uma aguinha, se refrescar, nós vamos fazer o primeiro intervalinho comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Então, a gente volta rapidinho, tá? 3, 2, 1 minutinho e a gente está de volta. Confeitaria Mais Sabor. O sabor que você procura com a qualidade que você merece. Na Mais Sabor, você encontra doces, salgados, bolos e muito mais. Tudo com fabricação própria e aquele toque de carinho na confecção de cada item. A Mais Sabor conta com 3 lojas em Itatiba para melhor lhe atender. Fábrica e Loja 1, na Rua Napoleão Reinaldi, 73. Telefone 4538-1674. Loja 2, na Expedicionários Brasileiros 440. Telefone 4534-1839. E Loja 3, na Avenida Barão de Itapema, 234. Telefone 4538-3468. Mais Sabor Confeitaria. Mais variedade e qualidade é na Mais Sabor. Voltamos então para mais um bloco aqui do nosso Câmara Extra, Projeto Férias. Hoje estamos aqui entrevistando o nosso convidado, o vereador Juninho Parodi, do Avante. Ele já falou um pouquinho sobre seus hobbies, sobre sua família. Agora está entrando um pouquinho falando sobre a parte política. Vereador, só para a gente lembrar, né, antes do retorno do nosso próximo bloco agora, você estava falando um pouco sobre a quarta-feira, de como que é a semana do vereador, né? Então, acho que a população que está nos assistindo aqui conseguiu entender um pouco o que é que não é vereador, não é só trabalhar na quarta-feira, né? E, além disso, você disse que exerce uma outra função. Como que exercer essa outra função? Fale para a gente o que é o seu trabalho e se dá para conciliar também, junto com a vereança, esse trabalho. Na verdade, Paulo, eu acredito muito que, no meu caso, né, é uma questão de organização. Eu acho que uma pessoa que trabalha, faz 3, 4 funções que eu faço, se ela for desorganizada, ela não conseguiria fazer uma, né? Eu trabalho como diretor do colégio, são 3 colégios e uma universidade. Eu também frequento à noite na universidade, não é só ser diretor, frequento todos os dias o colégio. Como falei, todos os dias você sai para visitar secretarias, visitar casas, visitar pessoas. Eu sou um cidadão comum, né? Deixa eu te interromper, então, um pouquinho antes de você continuar. Já que você tem toda essa gama aí, então fale para o pessoal que está nos assistindo qual é o colégio, o telefone, onde quer conhecer, quer estudar. Faz o jabá. Como é que faz para entrar em contato? Agora é uma época boa. A gente está eu sou diretor da Unip, é o Polo Itatiba. A gente tem mais de 40 cursos, desde curso presencial, semipresencial e EAD. Nós temos curso de saúde, que nesses últimos anos foi o que, inclusive, nós temos muitas parcerias com a prefeitura, porque eu tenho curso técnico de enfermagem também, que não é a universidade só, é o próprio colégio. Nós fomos parceiros. Então, quando teve o dia da vacinação, o domingo da vacinação, se tinha 60 pessoas lá, 50 eram minhas alunas. Isso é muito importante. Sem elas, nós não conseguiríamos. Não por causa delas também, porque o próprio funcionário da prefeitura, ele gera um custo, ele põe hora extra, tudo que a gente sabe, né? E, de repente, essas meninas precisavam do campo de atuação. Precisavam ser treinadas, foram treinadas, supervisionadas. Então, o colégio tem esse papel, que eu acredito, né? Um colégio, uma universidade, ele tem um papel social. Sem dúvida. Forma cidadão para uma... Eu espero que no futuro surjam novos alunos, ex-vereadores, nós já temos médicos formados, juízes, tudo que passou pelo colégio. Então, o colégio tem uma qualidade do que ele faz, né? Nós trabalhamos manhã e tarde e à noite a universidade. O telefone lá na época de matrícula, agora a gente é 4538-3668. E é legal você conhecer. A gente sabe que a educação vive em crise. Então, e é aquilo que a gente fala, quem é que não quer
ver um filho numa escola boa. Passa o seu endereço para quem quiser conhecer também pessoalmente, Júnior. Obrigado, Luiz. É Aristides Lobo 75, ali no centro, eu brinco, né? Próximo ao posto Ipiranga, que era do lado. Só perguntar no posto É ali que acaba fixando mais fácil a coisa. Mas é ali no centro mesmo, né? Ali é uma área de... Nós temos 3 entradas, né? Ali é para quem vai a pé, para subir no Órion, daquela paradinha, dá aquela respirada para subir aquele morro lá, né? Até a entrada pela Aristides Lobo, pela Alfredo Vieira e pela Campos Salles. Hoje a gente concentrou tudo pelo Aristides Lobo por questão de fluxo, por questão de mobilidade dentro de embarque e desembarque nosso. Mas é uma área que eu continuo trabalhando, sou apaixonado e dá para trabalhar. E eu chegar no final de semana, Paulo, ainda. Porque chega a gente também, tem família, e não fica exclusivo, infelizmente, da minha família. Eu gostaria até mais de ter. E às vezes é onde a gente visita, que é aos finais de semana, sábado e domingo. Então quando alguém fala, mas não vi o vereador, eu posso falar bastante, de boca cheia. O que eu faço de sábado e domingo é grande, de bastante coisa. Então quando fala, o vereador de quarta, eu respeito, mas no meu caso eu tenho a consciência tranquila. Sim. E quem me conhece sabe o que eu estou fazendo, continuo procurando. Eu vou visitar, não é só de inauguração. Eu visitei postos de vacinação, visitei campanhas de doação de sangue. Eu estou no bairro, tenho reunião com alguns bairros, inclusive daqui 10 dias eu tenho um bairro que ninguém me conhece. Eu na minha cara para apanhar, inclusive, né? Porque se der certo, o que eu vou poder tentar ajudar, e se não der. Eu posso falar porque, assim, eu fui em 2 eventos que foram convidados os vereadores e o único vereador que eu encontrei foi ele lá, em 2 eventos. Mas as pessoas confundem, né, Paulo? Você teve essa oportunidade, às vezes a pessoa fala, você foi por causa do prefeito. Não, eu fui porque eu estou acompanhando. Se por acaso hoje o prefeito é o Tomás, quem sabe a história, o Tomás foi narrador, né, da minha equipe, né? Tem uma afinidade grande. Mas isso não significa que eu fui lá por causa somente dele. Foi porque você tem que estar... Quando teve a inauguração do monumento das vítimas do Covid, foi emocionante aquilo, para quem, como cidadão, quem perdeu pessoas, sabe quanto foi duro. Mas quem estava ali viu o que foi o momento, como é marcante, aquele minuto de silêncio, arrepia de lembrar do Beto você combatendo o sino durante 1 minuto, em homenagem às vítimas. Aquilo você falou, o que é? Você estava junto, mas estava lá e muitas, não digo, mas várias famílias vieram abraçar, confortar uma família. E volto a dizer, é que nós temos essa cultura. Votou em mim? Não sei se votou. Eu estava lá com respeito a cidadão, Claro, a pessoa. claro. Eu acho que essa é a parte que a gente tem que talvez evoluir, entendeu? Não... Principalmente a parte mais aproveitar esse gancho humana aqui, e a gente está falando sobre a Covid, então eu gostaria de deixar claro, para você que está assistindo, você está notando que nós estamos sem máscara, né? Aqui está todo mundo vacinado e a câmera, ela aproxima, vocês não têm a noção do distanciamento que está isso aqui fisicamente, tá? Eu estou distante do balcão, eles estão distantes do balcão, estamos distantes um do outro. Então nós estamos seguindo todos os protocolos, com o álcool gel, só não estamos usando a máscara em função da dificuldade que é isso para você falar legal, né, para a câmera aqui. Mas seguimos todos os protocolos de saúde, tá bom? A gente acredita muito, principalmente na vacina, acreditamos que isso vai passar, mas precisamos tomar cuidado. Aproveitando aí que nós estamos sem realmente a máscara para vocês poderem ouvirem a gente, tanto é que vocês estão ouvindo aqui atrás, ó. Vocês estão ouvindo o barulho dos carros, das motos, os cachorros do vizinho. Foi só falar que não tinha barulho hoje, né? Para acordar eles, né? Mas vereador, falando aí um pouco mais sobre essa parte mais social, a parte mais humanitária, né? Da gente ter esse respeito com as pessoas. Você disse no início do primeiro bloco que também faz trabalho social, né? Como que consegue ainda fazer o trabalho social junto com o trabalho profissional e o trabalho de vereador? Você sabe que, Paulo, eu volto a dizer, né? Então, quando eu tinha 18, 20 anos, eu falava, não, vou mudar o mundo. Eu tinha essa pegada, falei, não, tem que fazer um mundo melhor, vou fazer um negócio diferente na educação física, no esporte, e assim vai, né? E eu vi que depois, recentemente, numa palestra, eu falei isso, eu tive que assumir que eu não consegui mudar o mundo. Mas eu mudei muitas pessoas que estavam próximas de mim.
a vida de muitas pessoas. E fazendo, às vezes, isso, sendo solidário, dando presente. O mesmo tempo que eu tenho para ir numa festa, vamos supor, do caqui, normalmente, eu tenho. É o tempo que eu tenho para ficar na barraca da pai, para ficar fritando pastel. Isso me deixa muito contente, entendeu? Essa parte também, eu posso dizer, vem lá de trás, né? Sim. Como a gente estava conversando, até conversamos mais fora do ar sobre isso, né? Falar um pouco de Interact, né? Interact é uma escola que traz também essa vontade, né? De ajudar, né? Eu vou colocar rapidamente para você que está assistindo, né? Que muita gente não vai entender o que eu estou falando de Interact, né? Talvez lembre um pouco de internet a palavra, né? Interact, ele é um clube internacional de jovens filiado pelo Rotary Internacional. E em Itatiba, eu ouvi dizer, a Marivane parece que estava né, mexendo, agitando para voltar isso aí. Retomar. Mas nós tivemos, eu tive a honra de participar do Interact Clube de Itatiba. Eu entrei em 78, fiquei até meados de 80 lá, né, participando do Interact. Juninho participou com a gente. E o Interact, ele é uma escola, né, para a vida. Ele ensina o jovem, né, ou pelo menos tinha essa ideia na época, né, de ensinar o jovem a agir corretamente com a sociedade, ajudar, né, fazer o bem sem olhar a quem, né? A gente aprendeu a ser, ali, para mim, foi o que a gente faz hoje, inclusive, é formar líder. Exatamente. Se nós olharmos quem fez parte junto com a gente, Luiz, em nome de pessoas que estão tomando conta, graças a Deus, da nossa cidade, no comércio, no empresário, na gestão pública. Então, são pessoas do bem, né? Pessoas que sempre fizeram, independente de função, de cargo, salário, que isso aí. Nós estávamos conversando fora do ar, né? Batendo um papo falando sobre isso. Eu gostaria, sinceramente, de ver o Interact voltar, né, à ativa, mas eu tenho a impressão que nunca mais vai ser como era. Né? Porque, com toda certeza, tem muitos jovens. O Interact é a faixa dos 14 aos 18. Tá? E eu tenho certeza que tem muitos jovens aqui em Itatiba e na região que gostaria de entrar nisso, ajudar. Mas a época que nós fizemos isso era uma garagem com bancos de madeira, outros em pé, onde discutia o que nós íamos fazer para ajudar, saía fazer campanha do agasalho, batendo a pé de porta em porta. Fazíamos o Cifaban, concurso interactiano de fanfarras e bandas, que trazia bandas marciais e fanfarras premiadas do Brasil inteiro. Dávamos o lanche e hospedagem para esse pessoal que vinha de fora, tudo buscando doação, né, com empresas, dando a cara. Você imagina, né, aquela banda de molecada de 14, 15 anos, né, os mais velhos nem dirigiam ainda, né, e a gente conseguia fazer. Era outra época? Era diferente, mas... É difícil nós compararmos, né, Luiz? Enfim, injusto, não tem comparação. Aqui ninguém vai tirar da gente o que a gente fez. Eu acredito é uma coisa orgulhosa para a gente, né? Tem muita vontade de ver o Interact novamente, mas, como você disse, são outras épocas, eu acredito que a forma de atuação vai ser outra, né? Mas não vai mudar muito essa vontade, né? E como você disse, né? Que Deixa eu só cortar um pouquinho, Paulinho. Só fechando aqui, falando sobre o Interact, né? Nós estamos na chácara do Marcelo Mascoli, né? Um companheiro de Interact, assim, amigo. Eu não tenho o que falar do Marcelo, é meu irmão, né? E hoje faz 3 anos, mais ou menos, o Marcelo está morando no Canadá, ele já não está mais por aqui, né? Mas está sempre ligado no Câmara Extra. Manda um abraço para o Marcelo, para a Adriana, a esposa dele, pro Gui e para a Yara, os filhos, tá? E depois dá um toque, Marcelo. Fala como é que ficou isso daí, tá bom? Obrigado sempre pela audiência por aí. Um grande abraço. Então, mas voltando, você falou que foi bem legal. Eu estou aqui admirando só o que vocês estão falando, né? Porque eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas você falou que agora que todo mundo está numa liderança. Então, é um projeto que deu certo, que não poderia ter acabado. Não, sem dúvida. A gente ficaria horas falando nomes e o que as pessoas eram e o que são hoje. Nós estamos falando de formou
advogados, líderes mesmo, nós estamos falando. Sim. Eu sou vereador, era uma pessoa comum na equipe. Nós temos pessoas que, um exemplo, posso tomar liberdade, Marcelo Joly, que hoje ele tem uma TV, ele era mais um membro com a gente, né? Quantas noites reuni na casa. Nós começamos quando iniciou a Pizzaria Reis, né? Então era um ponto de encontro à noite. Era fascinante isso. E essas campanhas que nós tínhamos, brotava da gente. Vamos fazer campanha Dia das Mães. Mas o que a gente faz Dia das Mães? Sem dinheiro? Não, vamos arrecadar. Eu conseguia, por meio de doação, flor, de casa em casa batendo. Campanha do agasalho. Nós não tínhamos carro, não existia essa hipótese. Às vezes, a sede onde hoje é o Rotary foi feita pela gente, pelo Interact. O Luiz vai lembrar. Hoje é a Rotary, mas a sede, nós é que fizemos a sede. Nós inauguramos a sede. Então, é uma geração hoje, é uma coisa, você fala assim, vamos fazer um estádio? Quem vai fazer estádio de futebol hoje? Nunca mais. Então, a produção está lembrando uma coisa que mexe comigo particularmente. O Jefferson estava comentando que ele viu algumas publicações que eu fiz. Eu criei um grupo, né, no Face, né? E publiquei algumas coisas, entre elas aqueles jornaizinhos periódicos que nós fazíamos, né? Aquilo ali era ou na base do mimeógrafo, né? Um jornalzinho que trazia o editorial do presidente, trazíamos um resumo do que tinha acontecido no mês, onde os interactianos tinham ido, o que tinha feito, as campanhas, né? E tudo isso, a gente volta a dizer, né? Ninguém tinha dinheiro para nada. Primeiro que não tinha fins lucrativos nenhum. E dinheiro não se tinha. Então, o que você ia? Toninho Osório, da papelaria, na época, papelaria Santa Terezinha, né? Hoje, papelaria Itatiba. O Toninho, rotariano, ele fornecia sulfite para a gente, né? O professor Gentil Coelho, pai do Helder, Trindade Coelho, que já infelizmente não está mais aqui com a gente, o Helder também era interactiano. O professor Gentil era diretor do Rosa Scavone, né? E ele nos permitia usar os mimeógrafos, né? No início a álcool, depois passamos para mimeógrafos a tinta. Passamos a mimeógrafo a tinta, né? Então era tudo assim, a gente ia batendo, dar a cara a pau e... Foi um período muito bonito para nossas vidas, eu tenho certeza, expectativa. Quem vivenciou o que nós fizemos foi marcante. E eu tenho certeza que hoje a gente procura. Só que hoje, como a gente falou, não deve se comparar. Só estou comparando algumas coisas, que hoje alguns grupos, eles são criados com fins dele. Então, às vezes a pessoa participa para uma ONG, não é porque ela tem afinidade, daqui a pouco ela vai ser candidata a alguma coisa. Sim. Nós nunca fomos candidatos a nada, a não ser trabalhar para o outro, para o próximo. Do próximo já existia e há tempo. Então, nós estamos falando de jovens, não estamos falando de pessoas que vão usar ali como uma plataforma, como um trampolim. Aquilo foi fantástico. E a gente foi motivo de orgulho para os rotarianos mesmo, né? Tem uma particularidade que eu gostaria até de colocar aqui. A gente começa a lembrar dessas coisas, é muito gostoso. Eu me lembro que um dos que eram um pouco mais velhos na época, o Kiki, da Contábil Nossa Senhora do Belém, Pedro Henrique Búfalo, um abraço, Kiki. Ele fez 18 anos, tirou carta, ele tinha um fusquinha azul. E nós fizemos um requerimento, o presidente da época, eu não me lembro se era o Sapo, José Roberto Rodrigues de Souza, um abraço também para você, Sapo. Não me lembro se era ele, quem que era o presidente da época. Eu sei que fizemos um requerimento, porque alguém disse que tinha um contato dentro da Chamburci, em Campinas, e nós fomos lá pedir doação para dar um iogurte, um Chamburci, né? Para cada membro das bandas e fanfarras que vinham para o Cifabam. Eu vou ser muito sincero para você. Eu fui naquela, né, cara? Vamos lá tentar, né? Mas foi o Kiki com 18 anos, eu e mais alguém, não lembro quem, na faixa dos seus 15, 16 anos, falamos que precisava falar com fulano, o requerimentinho na mão, esperamos um tempão lá, a pessoa chegou, nos atendeu, abriu, olhou, leu, falou assim, ok, pode deixar, nós daremos a resposta, tá? Beleza, fomos embora, eu não pus muita fé naquilo. Vieram cartelas e cartelas de Chamburci para distribuir lá. E aquilo ali abriu o caminho.
sabe? As grandes empresas, não sei se conversam, mas depois nós tivemos doações da Van Melle, tivemos doações, que é em Jundiaí, aqueles doces, né? As balinhas. Tivemos, na época, eu não me lembro quem era a distribuidora de um Guaranataí. Eu sei que abriu um caminho e a gente conseguia. A produção está me puxando a orelha aqui, diz que não posso divulgar muito para a gente fazer um programa especial depois. Né? Mas eu acho que está certo. Né? Desenvolvemos o marketing. Eu acho que está certo. A produção tocou num ponto agora que a gente pode fazer isso aí realmente. Trazer esse pessoal do Interact antigo aí e fazer um programa especial. Tá? Você já está convidado desde já. Não, show, pode contar. Vamos seguir? Não vou falar só de Interact aqui, vamos dar sequência? Vamos seguir, então. Nós já fizemos aqui toda uma conversa, né, do vereador como pessoa e tal. Agora eu queria falar um pouco, na verdade, do vereador na vereança mesmo, na Câmara Municipal, né? A gente queria fazer um apanhado, na verdade nós fizemos, né, um apanhado de 2021 do vereador, né? A produção, ela sempre prepara para a gente, né, puxando as informações da Câmara Municipal, do que está registrado na Câmara, quais são os atos, né, os feitos do vereador em 2021. A gente tem um resuminho aqui, tá? A produção nos passou que em 2021, o Juninho Parodi, vereador pelo Avante, ele teve 3 decretos legislativos, 6 emendas, 145 indicações, 6 leis ordinárias, 23 moções, 3 projetos de decreto legislativo, 11 projetos de lei, 2 projetos de resolução e 37 requerimentos, no total de 236 atos. Você trabalhando assim nessa correria, né, de vários lugares, escola, você tinha noção que foi feito tudo isso no ano de 2021? Eu vejo, não tem. Desculpa, sendo sincero, não. Esses números não. E já passa na minha cabeça, eu gosto de número, mas você passa, se você pensar que você tem 300, você põe 2 quartos, quase que fosse um por dia, né? Então você parar e pensar, que você tem um mês de recesso, foi quase um por dia. Então, pouco não, um número expressivo. E tem muita coisa boa aí dentro, né? Que passa na minha cabeça aqui, algumas coisas. Nós estamos aqui agora um pouco com um cachorro, né? Mas é isso que eu queria te explorar agora. Eu queria que você falasse sobre isso. Não vamos ficar só nesse resumo, não. Que você fale dos projetos, das coisas que você acha que é mais interessante, porque tem muita coisa que a gente não sabe. A população mesmo não sabe. Entendeu? Porque não dá tempo da gente assistir e comentar e chegar para a população, né? Tanto é que o nosso programa de quarta-feira, ele é em cima disso, né? Sim. A gente enxuga... Por isso que veio o Câmara Extra aqui, para mostrar isso aí para a população, né? A gente enxuga ali a sessão e depois a gente fala com a população. Mas não é diferente a gente falar do que o próprio vereador falar dos trabalhos. Paulo, existe algumas coisas, né, para mim, pelo menos que eu sinto, né, que eu tenho orgulho disso, é que assim, no andar de algumas coisas que vão surgindo. Eu sempre tive cachorro e gato, né, que tenho 2 cachorros ainda. E às vezes você tem um cachorro, você tem um problema, né, e às vezes é normal. Quando você está, no meu caso, às vezes tem uma situação. Eu perdi 2 gatos recentemente. 2 gatos, um com 18 anos e um com 19 anos. Eu pensei que o meu era recorde. Tivemos uma gata com 17 anos. Eu tenho um filho de 21 anos. Ele, quando nasceu, nós pegamos um gato, foi recentemente. E aí surgiu aqui, o que você faz quando morre um animal? Isso como cidadão normal. Poxa, onde eu vou enterrar? Não vai enterrar em qualquer lugar. Não, mas não pode ser em qualquer lugar. Sim. Então, onde tem? Bom, onde tem um local para Itatiba para a gente enterrar? Não tem. Então, é em cima dessas indagações, desses problemas que surgem de ordem talvez pessoal, ou conversando com algum cidadão, que a gente surge de ideias. Aí eu sugeri que a prefeitura, né, aí veio a questão de projetos, ou nós vamos ter um espaço, um cemitério para pets, porque você não quer desfazer de um animal, qualquer que seja. O animal hoje ele tem um vínculo familiar. 20 anos, imagina, ele tem a mesma idade praticamente do meu filho, dos gatos. Eu não consigo lembrar dele sem lembrar do outro. E eu vou colocar ele em qualquer lugar depois que eu não morrer? Não. E aí começa, mas onde tem? Não tem, mas tem que ter um solo correto, porque é o que eu escuto. É terra aqui mesmo, mas é a qualidade da água, o solo freático. Não pode. Contaminado. Então você vai vendo que nós temos que pensar
E aí vai surgindo as coisas. Eu acho que isso é uma das coisas que isso acontece comigo. Nós não podemos fazer mais nada que seja para agora só. Nós temos que pensar para os próximos 10 anos, 15 anos para Itatiba. Correto. Muitas vezes, como você falou, as pessoas não entendem, mas estão lá na frente. Então, não tem um cemitério? Nós vamos ter que ter. Não dá? Vamos fazer um crematório. Mas será que é o mesmo crematório? Então, essas dúvidas vai buscando e eu vou criando. Então, assim, porque você fala, poxa, interessante. E aí, no meu caso, eu tive condição de pagar um crematório para o gato. R$ 1.500. Mas quem tem 1.500? Eu tive porque minha mulher falou, não, isso aqui é da família, é como se fosse um membro. Mas isso aqui em Itatiba? Não, aí teve que levar para outra cidade. É. E aí volta uma caixinha, que você chora, tudo de novo, uma cartinha de despedida, né? Que é esse a minha esposa guardou, até eu não sabia, até outro dia, onde você pôs da caixinha? Eu pus onde ele ficava no guarda-roupa, onde ele se escondia, que nem no lugar que ele ficava deitado. Então, para ela, aquilo, espiritualmente, sei lá, é conforto, né? Isso, e não só para ela, para a gente. E aí eu pensei, poxa, mas será que todo mundo tem esse dinheiro para fazer isso? Será que você não gostaria de cremar? Então, nós temos que achar políticas públicas para que pense no cidadão comum. Hoje, quais são as famílias que não têm um cachorro? É raro. Chegou no mundo, Sim, a indústria pet é uma das indústrias que mais cresceu no mundo, em termos de produção. É difícil ter uma família que não tenha. Isso, mas é hora de fazer desse onde você vai fazer. Então nós temos que pensar lá na frente, nós vamos ter que ter daqui a pouco um cemitério para pets, uma parceria ou um crematório. Nós temos que pensar lá na frente, porque nós não temos mais espaço, o mundo não comporta muito mais espaço. Sim. Não adianta a gente falar, vamos pensar na ecologia e continuar usando copinho plástico. Aí é chover no molhado. Ou a gente pensa em soluções mais para frente, ou a gente fica... Então, muitas das coisas que eu fiz, que eu acredito que eu dei exemplo do PET, tem coisa que eu passo. Recentemente fui caminhar no Parque da Juventude e olhei numa das quadras, não tinha tabela de basquete. Falei, como para jogar basquete sem tabela? Sem a tabela, não é sem o aro, sem a tabela. Falei, não, tem alguma coisa errada. Fiz um requerimento, vou secretário. Você não acredita, em 7 dias a tabela lá, muito mais bonita, de acrílico. E aí eu publico, às vezes, não é para fazer a propaganda, e sim para informar. Claro. E muitas vezes, isso, lógico que eu sei que apanho de vez em quando, porque não é todo mundo que entende isso, mas eu respeito. Daqui a pouco muita gente, poxa, passei, eu vi mesmo que estava sem nada, que obrigado, agora eu vou poder jogar meu basquete. Eu nem sei quem é a pessoa que está falando comigo. Sim. Mas eu andar... Mas o importante é que você conseguiu... Eu andar na rua... Como que você vai fazer uma caminhada? Você não sabe quem é, mas ele sabe quem sim, fez o a serviço. partir de agora, sim, né? entendeu? Ele sabe então, quem é o vereador que fez aquilo para ele. Né? Então, a partir muitas das coisas do dia a dia que você vai ver de projeto, desses requerimentos, são coisas que a gente, como cidadão, não pode deixar de ter. Você não pode fazer uma caminhada, eu entendo que está chovendo bastante, mas não dá para caminhar no mato, onde tem grama. Tem que estar roçando. Então, tem hora que fala, manda roçar para o pessoal. É o único... Você vai caminhar e fala, nossa, puta mato, parece que a cidade... A rua suja, aí faz requerimento para limpeza de rua, aí de repente limpou, a pessoa mandou, ó, Juninho, obrigado. Quantas vezes, e graças ao bom relacionamento que eu tenho com a Sabesp, por exemplo, com o Wilson Stocco, Wilson, eu peço desculpa, 9h30 da noite, voltando da Câmara, tinha um cano estourado próximo do clube do Itatiba. Eu peço desculpa a você, mas nós estamos perdendo água. No dia seguinte, 7h30, tem a equipe dele arrumando. Sem papel, então, existe o papel do vereador que não está aí os números, né? Tem os números, mas não estão só os números. Não é só o bem natural que nós estamos perdendo ali, sim, né? Perde, sim, porque sim. tem tempo, tem tratamento, tem outra, muita então, prestador de serviço. Ele não dá para tomar, sabe onde tem vazamento aqui? A gente não sabe de cabeça. Então, quando a gente está participando, obrigado de você ter me avisado. Por vezes eu fui na Sabesp para falar com ele, com outra pessoa, pois são situações que a gente não quer. Nós tínhamos ruas aqui próximas, no Santa Cruz, que nós não tínhamos a rede de esgoto. Não estamos falando de um bairro, nós estamos falando dos 300 metros do centro. Sim. E aí, quando você vai, lutas e batalhas desses moradores, e de repente, por diálogo, conversa, foi feito. Então, acho que assim, são conquistas, né? Não é só, fez requerimento por fazer. O pessoal fala muito em lombada. Eu adoraria não existir lombada. Adoraria. Isso fica o meu recado aqui. Mas porque é uma questão cultural. Por que existe a lombada? Porque você não respeita o limite de velocidade.
Se você respeitasse, nós não precisaríamos de nada disso. A lombada só foi feita para aquele cara que abusa. Desrespeita. Agora, entre perder um cidadão atropelado, eu prefiro Uma um lombada. degrauzinho a mais ali, não é que eu gosto. Eu acho que até o visual urbano é feio, mas é necessário. Travessia elevada, né? Nós vamos ver vários projetos aí, Luiz, Paulo, de uma causa que eu trabalho muito, que é o deficiente físico, a pessoa com deficiência. Nós temos uma cidade no centro de Itatiba, próximo aos bancos, nós não temos guia rebaixada. O nosso cadeirante ele tem que ser paralímpico, ele tem que ser atleta, porque quando ele para, ele tem que saltar. Não é uma coisa comum isso. Então, são batalhas que, e como nós estamos falando, não é uma batalha que você vai lá, pede no dia seguinte, tá? Então, são conquistas. Então, essas coisas, eu aí talvez não esteja, mas sou coordenador da Frente Parlamentar da pessoa com deficiência física e de doença rara. Recentemente, a Célia Leão, que é uma das secretárias do Estado, esteve aqui em Itatiba e trouxe um dado que eu acredito que nem o próprio prefeito sabia na época, no dia que nós estávamos lá. Nós temos quase 5 mil deficientes aqui em Itatiba. 5 mil deficientes. Nós estamos falando próximo a 4%, de uma 3,5%, 3% de uma população. Nós estamos falando de cadeirante, nós estamos falando de surdo, nós estamos falando de visual. Nós não sabemos. E aí, onde que eu vou no começo do ano passado, uma pessoa com a máscara no SUS não conseguia ser atendido. Depois de 3 horas descobriram que ele era mudo. E como é que faz? E como é que você faz se você não tem atendimento especializado? Hoje, se você não tiver um leitor, né, uma pessoa com libras, então são requerimentos que na prefeitura deve existir pessoas responsáveis que sabem interpretar surdo, mudo, porque hoje eles são, eu pensei, na época eu não lembro de ter tanta pessoa. Hoje é uma realidade. Na verdade, sempre teve. É que a gente não tem tanto acesso a eles, não porque nós não temos acesso, é porque eles também não têm local, né, acessível para isso, para poder... Paulo, eu tenho algumas coisas que ainda não saiu, não chegou em papel. Tá no inconformismo meu. Recentemente comecei a pensar, poxa, puta vida, se você tem um filho cadeirante mesmo, como que você vai ir no supermercado, se você é mãe? Você deixa seu filho com quem? Não dá para deixar com ninguém. Conforme for, ele cai. Se ele cair, ele machuca e tal. Bom, então vamos levar junto. Não, mas a calçada não é apropriada. O transporte não é apropriado. O mercado não é apropriado para um cadeirante. Então eu falo, peraí, mas como que uma mãe então faz para comprar uma comida? Aí que eu pensei, às vezes é mais interessante você preparar uma cesta básica para uma mãe cadeirante que não tem isso correto, do que ficar dando cesta básica por assistencialismo, dá por lá. Eu acho que tem coisas que são questões, mas não cheguei numa conclusão. Eu ainda estou indagando mas são fatos reais. Sim. Com quem você deixa um cadeirante? Que escola que aceita um cadeirante? Que escola que tem acesso? A gente falou do colégio, o colégio é um dos colégios que tem acesso para cadeirante. Eu tenho elevador, plataforma para que o cara possa subir. Tem toda a parte, atende todos os banheiros específicos. Como uma criança... Acessibilidade, né? Acessibilidade. É lindo isso. Mas e na prática? Será que acontece? Não é tão simples. Então, são coisas... Nosso país, eu acho, como você falou, sempre existiu. Sim. Você está coberto de razão. A questão agora é quem defende essas causas. Mas eu não tenho interesse, porque eu não tenho, nesse sentido, um filho. Não, graças a Deus eu não tenho. Eu tenho meus problemas. Mas se a gente não tiver pessoas, então nós criamos uma frente parlamentar. Eu sou coordenador e tem mais 4 vereadores. A partir daí, a gente está criando debates, políticas públicas. Então não adianta nós corrermos atrás de verba para a PAI. Nós temos que correr atrás de verba para todos. Por que às vezes nós temos uma associação de autista aqui em Itatiba, de autismo, né, de criança autista, e tem 2. Por que a gente não pode transformar num objeto comum, né? 2 correndo para cada lado. Eu consegui recentemente, também para Itatiba, um centro de autismo. Está para chegar. Qualquer momento vocês vão ver, vão descobrir. Legal. Um centro com valor Parabéns, completo. Completo. Eu não estou fazendo aqui média com ninguém. O que é completo? Tem equipe multidisciplinar, espaço, área, brinquedos, todo. Mas já existe, já. Eu fui procurado, inclusive, por um deles. Falou, podemos? Claro que podemos. Porque nós não vamos considerar, vamos descobrir que nós temos mais de 50 crianças autistas.
Então, Eu acho que características... tem mais, viu? Então, Tem mais. mas as pessoas, entende, Paulo? Eu respeito, porque eu falei, é muito, o conhecimento é tudo na E vida. isso daí ele entra o quê? Numa indicação, num projeto? Um projeto. Um Um projeto. projeto que eu consegui junto a uma deputada federal que me Isso aí, consegue a verba para poder trazer para Itatiba. isso aí que a gente queria que você explanasse um pouquinho, né? Você falou em ótimas ideias e projetos que você está querendo colocar. Fale um pouquinho do que está em prática que a população ainda não tem conhecimento, que foi o vereador Júnior Parodi que colocou, né? É, E não posso deixar de parabenizar também, porque de todos os que passaram aqui, por enquanto só falaram dos projetos que já fizeram, né? E ninguém deu ideia de projetos futuros. Você já demonstrou que a está preocupação é cabeça, futuro, né? a gente... Claro que eles têm, mas seguraram o ouro lá, não contaram. Sim, Você já está sim. dando uma dica para a gente aí, Não, a né? gente tem, Luiz, existe a questão que no dia a dia, se você perguntar, você lembra do... Não, não vou lembrar de tudo. Seria até, se eu, por exemplo, se eu falar, prepare tudo, que eu estaria fazia Eu vou te ajudar aqui, assim. Então, Não, só pra... você passa para a gente, se você se lembrar, É. para quem que você concedeu os títulos de cidadão itatibense e gratidão do povo itatibense? Joia. Fico muito contente da pergunta em si. Eu concedi para o Antônio Carlos Prete. É um cara que faz Conheço 20 muito. anos que estava no asilo e nunca foi lembrado como que o asilo hoje é uma das entidades que não tem dívida, um dos poucos locais que onde você pode largar uma pessoa. É um exemplo de entidade, de higiene, de equipe trabalhando, e é um cara que coordena lá faz mais de 20 anos. Quanto ganha? Nada. Então esse foi o cara um dos caras que eu acabei homenageando. Ele, como nós temos o cidadão e tinha o Gratidão do povo itatibense. gratidão. Agora vamos lá, vamos lembrar aqui para quem que eu fiz agora. Foi o Antônio Carlos? O Antônio Carlos, então, foi de cidadão? Ele não era de Itatiba? Foi de gratidão. Gratidão. Agora você falou no Itatiba, eu homenageei uma senhora que chama Pastora Ângela, ela é da Igreja do Nazareno. Ela trabalha com clínicas, ela trabalha com Captação. não, com capelania Capelania. prisional. Quem que vai tomar conta de preso, além da carceragem que tem? Quem que cuida da saúde, quem cuida de levar o cara a voltar a ter uma vida digna? Então ela faz isso. Ela atende muitas pessoas que queriam serviço psicólogo, problemas de família. Ela já faz isso aqui em Itatiba há 12 anos. Por meio, tudo bem, que ela usa a igreja, mas eu não estou premiando a religião e nem a fé. Está premiando uma pessoa que faz um trabalho. Se você ligar para agendar um horário com ela, nos próximos 2 meses ela não tem vaga. Ela cuida de separação, cuida de pessoas pessoas embriagadas. Ela tem um projeto chamado SOS Dramas Familiares. Então, uma pessoa que ajuda a cidade, esse pessoal podia estar tudo em centros de reabilitação. Não, está na igreja. As igrejas, de modo geral, são muito... Não, eu digo assim, em geral, católica, evangélica, grandes apoios para o nosso prefeito. Ela cuida de muitas pessoas. Isso são projetos que eles fazem sempre, não é de agora, não é... E vão continuar. Quanto mais a igreja estiver atuando, Consegue desafogar mais a prefeitura. Uma vez eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, ele falou: você quer ajudar? Deixa a igreja trabalhar. Deixa a igreja trabalhar, porque ela faz uma parte que, às vezes, uma prefeitura não consegue. Sem onerar. Sem onerar. E, às vezes, se tivesse tanto dinheiro... Então, eu homenageei a pastora Ângela, que é uma pessoa que eu acredito que ajuda demais a cidade, e o Antônio Carlos Prete, por causa do asilo, que eu acho que o asilo é uma entidade... Nós temos muitas entidades, né? A própria Santa Casa, hoje a gestão da Santa Casa, por mais difícil que seja, não é fácil fazer isso. Legal. Júnior, nós vamos fazer daqui a pouco mais um intervalo, tá? Para chegar para o último bloco. Você já vai pensando se você tem algum projeto que você gostaria de enfatizar, trazer, levar esse conhecimento para a população, tá? Para você demonstrar pelo menos algum, né, desses projetos que colocaram aí. Vai pensando aí que a gente vai voltar daqui a pouquinho. Nós vamos para mais um intervalinho comercial, só para dar aquela respiradinha, tomar uma água aí, e a gente já volta já com vocês, tá bom? Só para não perder o costume, né? Em 3, 2, 1 minutinho.
Confeitaria Mais Sabor. O sabor que você procura com a qualidade que você merece. Na Mais Sabor, você encontra doces, salgados, bolos e muito mais. Tudo com fabricação própria e aquele toque de carinho na confecção de cada item. A Mais Sabor conta com 3 lojas em Itatiba para melhor lhe atender. Fábrica e Loja 1, na Rua Napoleão Reinaldi, 73. Telefone 4538-1674. Loja 2, na Expedicionários Brasileiros 440. Telefone 4534-1839. E Loja 3, na Avenida Barão de Itapema, 234. Telefone 4538-3468. Mais Sabor Confeitaria. Mais variedade e qualidade é na Mais Sabor. Voltamos para o último bloco dessa entrevista, hoje com o vereador Juninho Parodi, do Avante. Nós estamos aqui no Câmara Extra Especial Projeto Férias, tá? E eu gostaria de pedir para você, mais uma vez, entra lá no YouTube, no nosso canal Câmara Extra, compartilha, toca no sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos, de todas as novidades que você encontrar. Curte e compartilha que você vai gostar, tá bom? Vereador, nós estamos voltando aqui e continuando o nosso papo do bloco anterior, né? Eu queria que você... O que chamou muita atenção aqui, que eu estava olhando, são as 145 indicações, né? É um número bem expressivo. Isso dá para entender que você está trabalhando mais direto com o povo, né? Porque a indicação são... As indicações, solicitações de indicações, são solicitações da população, né? E dá para ver que essas indicações com a população é um trabalho mais corpo a corpo com a população, e por isso que não vamos falar dos projetos, porque você já falou muito dos projetos e vai trazer os projetos futuros aí, você já deu a dica aqui para a gente no bloco anterior. Então fale um pouco desse corpo a corpo aí das indicações com a população. O pessoal que está assistindo a gente tem que entender que assim, nós temos alguns canais de trabalho. Ou, no exemplo disso, um dos canais é a indicação, um exemplo, outro é o requerimento. Eu não posso requerer da prefeitura ou do senhor prefeito algumas coisas, mas eu posso indicar para ele. Então, eu acredito que o papel do vereador é estar presente, próximo da população, ou num bairro, ou apontar para ele alguns caminhos. É por isso que a gente indica se ele vai se fazer, se ele tem condição ou não, se a prefeitura está na pauta, quando vai ser feito, é um outro problema. Então, um exemplo disso, a gente é muito criticado por questões de lombadas. Ah, porque mandou fazer lombada. Entre uma lombada e uma vida, eu vou continuar pedindo para fazer lombada. Eu não achei um outro canal. A questão minha é uma questão cultural. Se todo mundo cumprisse o que está a velocidade é correta, não teríamos necessidade disso. Então, enquanto nós não temos, vai num bairro e, infelizmente, o que a gente vê, crianças atropeladas, crianças em risco, uma criança brinca na rua, quando vê lá, tem que ter próximo à escola, fluxo enorme de pessoas. Tem que ter lombada? Talvez não. Travessia elevada de pedestre. Toda escola deveria ter, talvez. Para, por exemplo, o próprio cadeirante atravessar uma rua, nós não temos isso. Sim. Então, algumas coisas são indicações mesmo. E é como você falou, é próximo da população. A gente está próximo, e não é só lombada, não é isso. Por exemplo, agora, nós estamos vendo na época de chuva, o número excessivo de podas de árvores. Risco que está se caindo. Risco de queda, né? Hoje eu estive próximo do Jardim Vitória, eu estou com fotos aqui, 2 árvores enormes com cupim. Uma caiu, uma metade ontem. Não vamos esperar cair na cabeça de uma pessoa, então eu tenho que requerer, eu tenho que ser... Isso não é porque eu quero, porque eu não tenho o que fazer. As pessoas acham que a gente não tem o que fazer. É o contrário, é onde a gente está apontando. E aí a gente vai ver os apontamentos, são de bairros diferentes. Então eu não estou prestigiando um ou outro local. Eu vejo necessidade. E aí, se a prefeitura vê ou não, esse é o lado da indicação. O requerer já existem regras, né? Aliás, a Câmara é um conjunto de regras. Você não pode fazer o que você quer do jeito que você quer. Então, eu só posso requerer algumas coisas junto ao prefeito. Isso é uma indicação ou é um requerimento? Então, tem um conjunto que eu também estou aprendo diariamente com as questões. Então, às vezes, o número é muito você vem, vou dar exemplo, nós estamos aqui. Eu tenho um requerimento junto à CPFL para a entrada desse bairro, a questão das luzes. Talvez vocês não saibam. Aqui a entrada desse loteamento não tem luz na entrada. Altamente perigoso, inseguro. E talvez vocês que estão aqui não saibam.
eu já consegui fazer com que lâmpadas fossem trocadas nesse próprio bairro, por meio de requerimento junto à CPFL. Então tem muito, o número é excessivo. Não sei se é excessivo, eu acho que não, eu acho que é necessário. Eu não estou fazendo porque não tem mais o que fazer, né? Eu vou entrar nesse gancho, então, vereador. O número, primeiro, não acredito que seja excessivo, porque o que é um número excessivo? Se houve as necessidades, perfeito, né? É subjetivo isso, né? Eu acho que ele é expressivo, né? Agora, quem acompanha as sessões da Câmara, quem assiste às sessões da Câmara, nota que o vereador Juninho Parodi, ele usa menos do que o tempo permitido a ele, né? Para discutir essas indicações, esses requerimentos. Então eu vou usar isso daí como gancho para entrar numa pergunta que a gente coloca para todos os vereadores. Todo mundo sabe que as primeiras 1h30, 2 horas das sessões da Câmara Municipal de Itatiba, elas são voltadas para isso, não é isso? Para que você use o microfone para falar sobre as indicações, os requerimentos, o expediente da Câmara, não é isso? O chamado expediente. Isso daí, a gente sempre bate nesse ponto. Para quem pediu aquela poda de árvore, aquela colocação de lombada, para aquela pessoa, essa indicação, esse pedido, esse requerimento, ele é importante, é necessário. Mas se a gente pensar na população em geral que está assistindo, são 2 horas muito morosas, chatas, vamos usar uma palavra certa, não é isso? O vereador não concorda ou não acha que essas 2 horas elas poderiam ser reduzidas ou inverter? Já tivemos aqui esse questionamento e outros vereadores, colegas seus, já colocaram que para isso precisaria mudar o regimento. Né? Mas se for melhor, não há possibilidade de juntar e mudar? O vereador não acha que essas 2 horas espantam um pouco o público que está assistindo? Eu acredito que sim. Eu acho que ela também é uma questão relativa, porque existe, quando nós discutimos alguns assuntos recentes, às vezes é necessário você fazer alguns apontamentos e às vezes não é suficiente até o tempo. Então, tem as regras. Às vezes, na maioria das vezes, eu penso dessa forma. Nós fomos eleitos para que a gente faça novas coisas de formas diferentes. Para fazer a mesmice do mesmo jeito, fatalmente eu não teria sido eleito. Teria sido vereadores antigos sendo eleitos de novo. Algo de novo a população espera. E quando a gente envolve o sistema, como você falou, o regimento, não é uma questão só de um vereador ou de 2. É um conjunto de pessoas que está lá que veem que aquilo é necessário. Eu acho tudo, se nós pensarmos na comunicação, nos últimos 5 anos, evoluiu muito. Estamos falando de Wi-Fi, Bluetooth, e vai evoluir de novo. Os telefones evoluíram. Se pegar um telefone de 5 anos atrás, você imagina como é que um regimento ele pode durar. Nós temos eu sei que não é o caso, mas nós temos uma carteira de trabalho, a CLT, de 1942. Será que o mundo não evoluiu em 80 anos? O regimento precisa ser modificado também. A nossa Constituição precisa ser modificada. Então, a evolução ela tem que ser constante, o aperfeiçoamento constante. Mas é interesse de quem? Eu acredito que o tempo que nós temos é altamente suficiente. E eu tenho essa proposta. Eu sempre me pus, quando eu falo do outro, eu também me pus no lugar do outro. Eu, antes de ser vereador, assistia a sessão de Câmara. E quando eu via que o determinado vereador está falando a mesma coisa que o outro, eu falo, não, ou ele ou eu não estamos assistindo o mesmo canal. É um negócio de... Sim, eu respeito. Mas então eu procuro, para quem assiste, sabe, eu vou direto e reto, sintético. Eu vou lá, a necessidade, existe alguns apontamentos, existem alguns elogios que tem que ser feito, algumas coisas que tem que ser feito de forma até crítica, ou chamados, frequente, participe, envolva a população. Ponto. Eu não fico entrando em situações que eu acho que, assim, para quem me conhece, eu não gosto de ficar perdendo tempo. Até mesmo, vereador, porque se a gente parar para analisar, o expediente são 2 horas. Nós temos 17 vereadores. Se cada um falar 10 minutos, um requerimento já acabou. Não dá tempo, né? Todos não conseguem falar. Nós temos, você falou, desculpa, Paulo, 120 minutos. 120 minutos. 10 vereadores são 170 minutos. Então está faltando 5 falar, vai acabar 5, fica sem falar ainda.
E aí a gente... Independente da abertura ou não, né? Então, e aí a gente para analisar, porque às vezes tem vereadores que falam a mesma coisa que o outro vereador, e a impressão que a gente tem é que usa esses 10 minutos como se fosse realmente um palanque para se autopromover. É difícil a gente falar sobre o outro. Eu posso falar sobre Sim. mim. Eu acredito que ali a oportunidade de eu fazer um comunicado, principalmente para a população, e não para o público que me elegeu. E eu acredito que tem, volto a dizer, existem campanhas que eu peço tanto, como a vacinação. Eu fui um vereador que falei toda quarta-feira sobre vacina, da importância do distanciamento. Porque, em fato, você não pode. Eu não acredito. Algumas coisas tem que ser uma cultura em massa. Ou nós fazemos todos, ou a gente, um fala disso e outro critica. Não. Fui muito enfático sobre vacina, a importância da vacinação, a importância de participar de evento com máscara, de manter o distanciamento, a importância de buscar o vereador na Câmara de forma organizada. Agora, eu acredito assim, eu não posso falar pelo outro, mas eu acredito que em alguns momentos é desnecessário esse tempo, não tenho nem dúvida disso. E às vezes nos falta tempo em alguns outros momentos. Eu não sei se nós já falamos aqui, não, mas eu mesmo aprendi. O extraordinário. Extraordinário, por quê? Uma primeira sessão, segunda. Então tem hora que você não entende tanto o porquê. E em alguns momentos podia ser mais sintético, né? Mais resumido. E menos cansativo, mais direto. Algumas pautas invertidas, dependendo do tipo da... Né? Então acho que tem várias. Eu quero acreditar no que eu vou falar. Quero e acredito. Tudo na vida tem um porquê da gente evoluir e melhorar. Com certeza. Isso não é a Câmara, imagina que a Prefeitura também seja assim, o Judiciário. Luiz, você falou de projeto, eu vejo que é uma coisa que eu fui recentemente falar com a doutora Renata. Eu tenho uma preocupação. Eu gostaria que Itatiba tivesse uma sessão especial para votar. Um cadeirante tem uma sessão, uma acessibilidade. Qual é a sessão que tem? Não tem. Qual o cadeirante, o intérprete de Libras, qual a sessão que tem? É difícil. Como que o cara escuta aquele barulhinho se de repente ele é surdo? Então, se nós tivéssemos uma sessão especial para as pessoas com necessidade, aí fui falar com a doutora Renata recentemente, ela achou fantástico. Então, nós temos uma nova conversa. Porque o nosso fora da década de 60. Se você... Já não passa um cadeirante na rua, na calçada, desculpa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita coisa boa por vir, mas eu acho que assim, eu não gosto de fazer dali, Paulo, como você usou, um palanque. Eu gosto de ser um momento de informação, mas para as pessoas que têm contato comigo, talvez eu não precisaria disso nesse momento. Talvez no futuro é diferente, né? Eu gostei muito dessa ideia e eu apoio. Se você concentrar numa sala especial, com acessibilidade. Nós estamos falando... Isso, com acessibilidade. Eu acredito que, além de desafogar as sessões, as salas normais, até mesmo para a pessoa que precisa dessa necessidade especial, dessa locomoção melhor, é favorável para os dois. Nós temos que rever, Paulo, aquilo que nós falamos. Nós imaginamos o número que nós temos dessas pessoas. Sim. Doenças raras. Nós não sabemos o que são doenças raras. E de repente nós estamos falando, e de repente nós temos muitas pessoas com doenças raras aqui em Itatiba. E quais são as verbas que a gente consegue? Quais são os projetos que tem? Ou melhor não falar nada, deixa quieto, não vai dar trabalho? Não, ao contrário, a gente tem que provocar. Se não for eu, que seja o próximo, o outro que venha me substituir, que nós temos que desenvolver políticas públicas, onde o cidadão fala, estão se mexendo, entendeu? Não fica assistindo aquele papo, de novo o cara vai fazer a mesma coisa. Porque é aquilo que você falou, quem está assistindo somente ali na quarta-feira, que é ruim para a gente. É para a gente, para o próprio vereador, não é? E a Câmara, consequentemente, isso. Mas, vereador, uma dos focos, né, dos objetivos do canal Câmara Extra é esse, né? É mostrar para a população tudo o que está acontecendo, não só na quarta-feira. Esse programa em especial, ele está sendo muito bom. Eu tive conhecimento de vários projetos que já existem há algum tempo, né, Paulinho, na cidade, Sim. de outros vereadores, e eu não fazia ideia. Sim. São ótimos projetos e eu não fazia ideia do que acontece. Estamos aqui sabendo, ideias que você está colocando assim, eu tenho certeza absoluta que a hora que isso aqui for editado e entrar no ar, editado que eu digo é para juntar as partes aí. Aqui não se edita nada, tá? É tudo que... não tem corte do que foi falado, não. É só para juntar as partes aqui.
eu tenho certeza que depois, quando ouvirem, assistirem esse vídeo, você vai receber muitos telefonemas. Sem dúvida. Chamadas, não sei se Isso já acontece, Luiz. Já Graças acontece. a Deus, porque a gente nós estamos aqui para aumentar isso ainda mais. São essas provocações que faz parte do nosso trabalho. E você sabe que eu até tenho uma coisa para te falar agora, assim, e da minha parte é um elogio. Você não tem medo de mostrar os seus projetos futuros. Não tem. Entendeu? De mostrar ideias. Eu vou te dizer por quê. Porque não vai ser meu, para a população, é para a cidade. Eu adoraria morar numa cidade muito melhor, com menos criminalidade, com mais segurança, com menos problema, com mais hospitais. É sonho? Não. Nós temos que fazer parte. Talvez, eu acredito nisso que eu falo. Eu comecei uma escola, eu tinha 50 alunos, hoje eu tenho com 1.500. Se alguém fizer uma fotocópia do seu projeto que der certo... Se eu não estiver, eu fiz parte daquele tempo. E tenho orgulho de olhar para trás, eu fiz parte daquela construção. Como nós fizemos parte do que nós falamos do Interact, ninguém vai tirar da gente isso. No meu orgulho. Agora, se eu fui vereador, se eu fui presidente, não, isso aí é o cargo é passageiro. E faça. Agora, a cidade não é passageiro. O bem-estar não é passageiro. Isso é muito legal, muito gratificante. E eu respeito todos os tipos de políticas que são feitas através dos vereadores. Não tenho nada contra. Eu acredito nos meus princípios, né? E não é a política que vai mudar o meu princípio. Não é a política, porque eu acredito aquilo. E se eu não for mais amanhã vereador, vocês estão gravando, podem me procurar que eu vou estar a fim de ajudar a cidade ainda, como ajudei e continuo ajudando. Isso é um momento da vida da gente. Eu acredito que, tipo assim, eu acho que, meu ponto de vista, talvez uma reeleição, tá bom, fez sua parte. Esse negócio de eterno cargo, eu sou passageiro onde eu estou. Temos que deixar a cadeira preparada. Já aproveito que... Calma aí, que você está chegando num ponto que a gente ia tocar logo, né, Paulinho? O vereador Juninho Parodi, ele está batendo esse papo com a gente, colocando projetos que ele tem ideia de colocar ainda para frente, ótimos projetos, né, que ele pretende ainda apresentar, sempre em prol da população. Eu queria deixar claro que agora que eu estava elogiando esses projetos, eu gostaria de deixar bem claro, nem o programa, nem eu particularmente, o Luiz Fernando, tem nenhum direcionamento a nenhum dos vereadores. Nós convidamos todos os vereadores a participar do programa, apresentar seus projetos passados ou futuros, se for o caso, tá? E a nossa intenção é levar esse conhecimento para a população, tá? Para que a população conheça esses projetos que já existem ou aqueles que estão em andamento, para que possa, inclusive, ajudar o vereador a levar isso daí realmente à frente, né? E tornar realidade, como o vereador está colocando. Ninguém constrói nada sozinho. De forma alguma, de forma alguma. Esse projeto, com relação ao local para votação, né, para as pessoas com necessidades especiais, eu acho fantástico. E o vereador tinha colocado agora há pouco sobre um número bastante expressivo que Itatiba já possui, de pessoas, eleitores, não só eleitores, né, mas pessoas em geral com necessidades especiais. Então, precisa voltar a olhar para isso, realmente, claro. E aqui a gente está aqui para isso, para ajudar o vereador a levar esse conhecimento para a população em geral. Mas agora vamos dar uma apertadinha no vereador, certo, Paulinho? Vamos lá? Luiz, provavelmente alguém vai assistir, está assistindo, claro. Daqui a pouco vai me questionar, por que você não faz? E isso faz parte. Eu não é questão do medo, eu tenho orgulho disso. O que não existe é tudo pronto. Se for pronto, é alguma coisa errada, né? Então, uma coisa se constrói no caminhar da coisa. Né? Sim. Vereador, esse é o seu primeiro mandato. Sim. E você acredita que esses 4 anos é suficiente para fazer um bom trabalho? Ou você acredita que teria que ser um pouco mais? Ou uma reeleição? Eu não estou falando assim uma reeleição indiscriminada, né? Claro que o vereador que está trabalhando e está fazendo um trabalho bem feito, ele é reconhecido pela população, né? E a população o reelege democraticamente. Você é a favor ou não dessas reeleições assim? Paulo, eu venho de empresa particular, de empresa privada.
Quando você é bom, você não tem por que desfazer do colaborador, do funcionário. O que ocorre é que, com o passar dos anos, você muda a função. Eu não comecei como, de repente, numa escola como diretor. Comecei como professor. Se hoje eu sou diretor e outras funções, mas isso é uma história. Não é o professor, não, agora é o diretor. Então, são funções. Na vida pública, eu acredito que também existe maneira. Eu acho que tudo que é muito longo vira comodismo, na minha cabeça. Mas eu ouço bem, eu fico ouvindo, já ouvi bastante ex-presidente falando, é muito difícil você fazer algo em 4 anos. Eu acredito que não é fácil mesmo. Porque dependendo do modelo, da gestão que você pegar, é complexo. Eu acredito em 2 eleições para cada um, e talvez a segunda fosse de 5 anos. Um exemplo, estou dando um exemplo aqui. Isso tanto para legislativo quanto para executivo. Porque você precisa deixar o outro vivenciar para falar assim, não faz nada, vai lá ver se não faz nada. Vamos pegar esse Vai ver se é da fácil, mudança aí. em 2 minutos, em 2 anos, você mudar o mundo. Você não consegue fazer isso. Mas não é aqui, não é legislativo, né, Luiz? É só para... É de modo geral essa questão. Então vamos pegar esse gancho aí da mudança de cargo, né? 2 mandatos e pular para prefeito? Talvez, mas se você tiver capacidade, qual é o problema? Eu vejo de bons olhos. Não, talvez, eu não estou dizendo que eu seja, eu estou dizendo que isso se constrói. Talvez tem muitas pessoas, eu tenho admiração por muitos prefeitos que passaram aqui da Atiba. Sim. Cada um fez um papel. Alguns eu falo, poxa, podia ter mais um ano, mais uma gestão. E não fizeram. Porque você vê que fez um papel. E tem gente que você fala, poxa, o segundo ano, na maioria das vezes, esse é o meu, deixa claro aqui, não é o meu ponto de vista. Não estou falando em nome de nenhum vereador, em nome da Câmara, é o meu. A segundo mandato, às vezes, não é tão bom quanto o primeiro. Parece que gera um comodismo, Perde um pouco aquele... Já tem no caminho das pedras. E quando fala, bom, agora já fiz mesmo, já passei. Então, talvez, eu acredito, nós temos que rever e evoluir. Sempre nisso. E acredito que, no meu ponto de vista, muito mais que isso, tudo que é muito... o cara faz 30 anos que é diretor. Espera um pouquinho. Será que ele não poderia já ser conselheiro? Será que ele já não pode passar pela visão que ele tem na empresa, ele podia mudar de função. Então, eu não sei se é o prefeito, eu não sei se é amanhã outra função, mas ficar na mesma. Eu acredito que isso... O vereador Juninho Parodi. Mas isso não tem nada contra quem não é, não. O vereador Juninho Parodi, depois de um segundo ou terceiro mandato, né, se deixar a vereança, continua na carreira política? Não dá para falar, né, Luiz? Eu acho que eu acredito muito no português, claro, é ser estar, né? Hoje eu estou aqui, eu não consigo pensar de outro jeito. Eu tenho a minha fé, a minha religião, e penso assim, é muita prepotência falar, amanhã eu vou fazer isso. Não, se Deus me permitir, eu vou fazer. Então, quando eu faço projetos muito longos, eu não sei se eu vou ter, eu estou sendo sincero, quem está assistindo, se eu tiver uma doença, eu tenho amigos que eu perdi em 1 ano. Pessoas que estavam batendo papo com a gente de uma hora para outra, alguma doença tomou conta, e aí? Mas como que eu posso pensar que daqui X anos... Eu acho que algumas coisas são construídas... Existe uma frase de São Francisco que fala, caminhar se faz no caminho, né? Se constrói no caminho. Ou alguns falam assim, a melancia se encaixa no meio da viagem, né? Na carruagem, né? Eu creio nisso, porque não dá pra gente... Eu não sei, eu não consigo ver muito... Eu acredito que nós temos que fazer coisa a longo prazo. E acredito que o país precisa de sequência. Nós não podemos fazer um plano de educação para melhorar o país para 4 anos. Se não for acima de 15, nós não vamos nunca. Saiu o Juninho, entrou o Paulo, tem que dar sequência no plano. Saiu o Paulo, entrou o Luiz, tem que dar sequência. Isso aí é fundamental. Os países que evoluíram foram planos a longo prazo. Ninguém faz mais nada a curto prazo. Mas não mesmo o presidente, não. Não mesmo... eu vejo que há mudança, mas não na mentalidade. Sabendo que o vereador tem essa vontade de evoluir projetos, né? E a gente sabe que o vereador é engessado, não é tudo que ele pode fazer, ele depende do executivo. Ele é um dos poderes, né? Não tem o vereador a vontade de partir para o executivo? Eu já fiz parte, né? Assim, junto, quando eu falei, trabalhei na administração do Adilson. Eu acho que são caminhos. Eu nunca vou falar assim, na minha vida não existe nunca. O vereador... Eu estou falando sobre o cargo mesmo. O vereador chegar... Assim, deixa eu interromper, então. Que o vereador, no início do bloco, ele falou que já foi candidato a vice-prefeito. Sim.
O que impede, talvez, o vereador agora, não falo agora, mas no futuro, aí a gente ir para, na verdade, assim, para um papo legal, assim, para as cabeças mesmo, assim, e disputar na minha vida, na minha vida, eu sempre eu volto a dizer, tem algumas frases que são fundamentais. Aonde eu não puder ser ponte para ajudar as pessoas, eu não quero ser pedra. Então, quando eu achar que eu estiver incomodando, pode ter certeza que eu estou saindo da frente, que eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. E onde eu achar que eu posso ser essa ponte e melhorar, eu vou trabalhar para isso. E vai durar ser daqui 4, 5, talvez tentando, não sei, mas eu não vejo problema, não vejo mesmo. Se for necessário, se for... E a minha vida viveu a vida inteira desafios. Eu não peguei nada na minha vida, teve uma coisa fácil. Eu acho que assim, se amanhã for um executivo, não sei, mas se for, não vai ser por vontade só minha. É um conjunto de ações, um conjunto de pessoas. Eu acho que isso, o vereador representa um conjunto de pessoas, o prefeito representa um conjunto de pessoas. Sim. Então, eu acho que assim, eu acredito que existe a possibilidade, mas eu acredito que essa coisa se constrói no decorrer do tempo, né? Eu nunca vou falar para você, nunca diga nunca, não. Eu acho que isso aí não existe, né? Não acredito em sorte, acredito muito em competência. Sim. Por acaso, não existe por acaso nada da vida da gente. Algumas coisas se constroem com o passado, com o trabalho, com o esforço, com o estudo. Puxando esse gancho, então, a gente pode pensar no seguinte: será que o garçom não pode vir servir a população daqui a algum tempo? Eu acredito que sim, Luiz. Eu acredito que sim. Eu acho que isso é muito, muito bom que muitas pessoas imaginem isso. Porque sempre, eu não tenho, não sei, não sou ninguém. Não, eu tenho na minha vida, isso falei isso em outras entrevistas. Eu não gostaria de ser garçom. Eu sempre quis ser o melhor garçom, o melhor arrumador de caixa de sapato, o melhor gerente de loja, o melhor professor. Eu sempre pus que na função eu queria ser o melhor. Eu nunca derrubei ninguém, nunca fiz nada. Mas já que eu estou aqui, eu vou me esforçar para ser o melhor vereador. Se amanhã você fazer um trabalho bem feito. Fazer bem feito. Eu gosto de ser lembrado por coisas boas que a gente faz. Olhar para trás com orgulho. Orgulho que eu falo, né? Eu olho para trás de coisas. Nós estamos comentando aqui coisas boas. Para uma coisa. Então, isso é muito gratificante. Aonde eu vou parar, eu vou brincar. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas é isso. Eu acredito que sim. Acredito que tem muita coisa para ser melhorada e acredito que Itatiba é uma cidade em muita evolução ainda. Muita, muita. Que a gente está vendo um novo tempo aí. Itatiba está grande, está com um eleitorado grande, e eu acho que faz falta um candidato nosso a deputado. Eu acho que passou da hora de Itatiba ter um deputado próprio, né? E a gente sempre bateu nessa tecla, né, com os outros convidados, que o ideal seria que todo mundo se unisse. Mas é uma coisa que não tem como, a gente sabe, né? Porque as ideologias não batem, então, infelizmente, não vai acontecer isso. O vereador Juninho já tem algum candidato em vista que está apoiando, vai apoiar para esse ano eleitoral? Eu ainda, confirmado não. Eu tive muita ajuda de 2 deputadas em Itatiba, tanto na verba quanto nos kits do Covid, que foi a Valéria Bolsonaro, o deputado estadual que nos ajudou muito, ajudou a Itatiba, não o vereador é a ponte, né? E a Carla Zambelli, também que ajudou muito Itatiba, abriu portas para o secretário de saúde, abrir a porta para o Emerson Neto, ele sabe que eles foram no gabinete, junto ao meu nome, pessoas que veem Itatiba muito bem. Eu imagino que são pessoas que eu posso estar ajudando. Não tenho nada firmado ainda, acho que ainda não tenho, daqui a pouco talvez isso vai ser mais acelerado, mas são 2 pessoas que me ajudou no sentido de pessoas a terem conquistas para Itatiba. E eu quero aproveitar então, quando você aí acertar com uma dessas 2 aí, fazer o convite para vir no nosso programa, para a gente conversar com ela, bater um papo, para que ela possa expor para a nossa cidade. E é uma maneira também de dizer o que ela trouxe para a nossa cidade, né? Ou elas ou qualquer outro candidato, sim, né? Recentemente eu estive falando com a Valéria. A Valéria também é defensora dessa frente parlamentar, que eu falei para vocês, deficiente. Ela é professora também. E ela esteve em Itatiba quando nós lançamos a frente. No primeiro momento, ela veio na Câmara, posso estar enganado, acho que foram 2 ou 3 deputados só que vieram. Ela foi uma das que veio em Itatiba. Eu agradeci muito, porque eu acho que a gente precisa de pessoas que nos representem, né? Claro que existe nós temos, infelizmente, ainda temos uma raiz que precisa ser modificada.
Eu vivi muitos anos de futebol. E sempre se pensar assim, na Itatiba tem que ter um time de futebol na primeira divisão, na segunda, um monte de jogador, uma puta monte de gente que é craque. Por que não tem? Porque assim, se você é do Itatiba, significa que você é contra o São João e o Bandeirantes. Se você é do Bandeirantes, você é contra o Itatiba. Você nunca foi a favor. As pessoas vão lá torcer contra. Você vai em cidades com 40 mil habitantes, tem um time na primeira divisão. Nós não temos. Tem 50 mil, tem um deputado. Nós com 150 daqui a pouquinho, nós não temos ninguém para representar a gente. Porque a gente vai através de partidos, não através de pessoas e de políticas públicas para a cidade. Se por ele, eu não quero... Não, são vertentes diferentes, mas não chega a se convergir. Não, é muito difícil. Não impossível. Espero um dia podemos que Itatiba mude. E o vereador Juninho Parodi não seria um nome para um candidato de consenso para deputado em Itatiba? Olha, Luiz, eu acho que ainda está, assim, eu volto a dizer, muito cedo. Talvez numa próxima. Eu acredito que Itatiba vai evoluir muito. Eu aposto muito numa Câmara que a gente renovou, acho que foi 40%, 50% da Câmara. Eu acho que a renovação significa necessidade de mudança. O povo aponta para isso. Eu acho que isso é progressivo. Você não consegue 100%. Mas quando as pessoas começam a ver mudança, mexer, eu acho que isso eu vejo com clareza. Precisamos. Não sei se vai ser eu, mas eu acredito nessa política. Que nós temos que ver o bem para a cidade. Não, eu vou ver, mas eu sou contra o Paulo, então não vou. Não, peraí, é para Itatiba nós estamos falando. A gente prefere morrer separado do que caminhar junto lá na frente. Difícil é você entrar no mesmo barco. Sim. E um remar para cada lado. Paulo, a gente vive um momento muito ruim no país de polarização. E alguns momentos extremamente desnecessários. Vocês sabem disso. Né? Não é uma coisa que é desnecessário. Você fala, mas vai discutir? Para quê? Você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Mas faz em questão de se eu não for a favor, eu vou continuar sendo contra. Poxa, mas você não está vendo o país, você não está vendo o Estado. Então tem hora que a gente não entende, mesmo estando na política. Mas a gente compreende que existem outros interesses, né? Sim. Mas eu acredito que tem que ser esse lado, Luiz. Daqui a pouco vai surgir pessoas Itatiba. Sim, eu quero acreditar, fazer parte desse grupo que tenta colocar uma pessoa em pró de Itatiba, da região. A gente vê a diferença entre nós e a região de Bragança por causa disso. É claro. Claro. É claro mesmo. A gente falou no início que a gente ia começar bem light, né? E no último bloco a gente dá umas apertadinhas no convidado, né, Paulinho? Então, vamos falar sobre... para queimar, vamos falar sobre o executivo um pouco mais para cima. Para governador e presidente, já tem um nome formado? Não, eu tenho... Não, assim, para governador não tenho, deixar claro. Para presidente eu tenho algumas situações aqui, eu não sou favorável, exemplo... Para mim ficou claro o que aconteceu no país nos últimos anos, antes do Bolsonaro. Não pelo... Aliás, Luiz, eu penso assim, eu gostaria, faz muitos anos que eu gostaria de votar pelo melhor, e não no menos ruim. Isso é muito complicado. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, eu fico chateado. Quando você vai no lugar e fala, o que você tem de menos ruim para comer? Então, isso é muito ruim para a gente. Eu acho que está na hora da gente achar uma pessoa e falar, aquele cara é o melhor. Então, eu não gosto, fiquei muito chateado, como cidadão, o que aconteceu com o Brasil. O Brasil foi roubado, escandaloso, comprovado, e hoje nós estamos vendo de ponta cabeça algumas situações que estão caminhando, onde talvez um juiz vai concorrer com quem ele prendeu. Eu nunca vi isso em nenhum momento da vida minha. Em nenhum lugar, eu acho que não sei se isso vai chegar a acontecer, mas pode se correr. Não, pode sim. A gente ri, mas é a realidade. Comprovado. Se você tem 10 processos, mas ele não foi preso. Espera um pouquinho, não, tem 1000 histórias para contar, mas concorrer jamais poderia. Ficou claro. Nós estamos vendo assim, ao redor do Brasil, fora do país que estão com dinheiro nosso e nós estamos sem. Não consigo entender. Alguma coisa. Será que só sou eu? Será que mais gente? Não, mas se. Não tem. Isso aí para mim, ou seja, isso não concordo. Deixar claro. Quem vai ser o outro? Não sei. Mas eu sei em quem eu não voto. Eu acho que é mais importante já começar a saber quem para referência, né? Muito bem. Já é um começo, é um início, né? Juninho Parodi do Avante, vereador eleito com 699 votos, né? Juninho, você sabe que tenho um carinho imenso por você, a gente se conhece há muito tempo. Fiquei muito feliz que você tenha aceitado esse convite da gente, tá? Quero te agradecer demais.
Quero te agradecer demais essa presença de bate-papo super gostoso. Se a gente fosse deixar, a gente ia varar a noite aqui conversando, assunto tem bastante. Gostoso. Você tem eu já não consigo falar direito, a produção fica falando comigo. Eu não costumo falar isso não, cara. Eu consigo dos dois pontos, mas hoje o assunto estava bastante interessante, ele estava fixado na coisa aqui. Eu tive muito problema para conseguir conversar e conciliar as coisas aqui. Mas voltando a falar, eu quero te agradecer demais, tá? Por você ter aceitado conversar aqui com a gente. A gente vai voltar a conversar, pode ter certeza. Nós vamos voltar a marcar talvez um outro programa, não sei se aqui ou no estúdio, para a gente continuar esse bate-papo, que ainda tem muita coisa para queimar por aí, né? E... Não, eu quero interromper. Quero interromper porque, assim, a gente pode até fazer um programa no estúdio, tudo certinho e tal, mas nós sabemos que ele é um exímio cozinheiro, então a gente pode fazer uma reunião, talvez nem precisa nem ser gravada, né? Mas aqui. Claro. Pode me chamar, pode me chamar. Aqui, esse daí já está certo que ele vai vir fazer aqui pra gente. A única coisa é que você falar de política, não sei se ele vai querer falar em volta do fogão aí, né? Mas eu sou muito sincero, eu estava em muitos pontos, né? Tinha muita coisa para te perguntar, mas estava tão interessante escutar você falar sobre os projetos, sobre suas ideias, que a gente fica aqui mais curtindo a entrevista até do que entrevistando. Porque na realidade isso aqui é um bate-papo. É um bate-papo. Né? Entrevistador, eu estou longe de ser um entrevistador, eu tenho aqui um amigo batendo um papo com você. Tá? E quero agradecer, então, você que está acompanhando sempre aí o Câmara Extra, tá? Pedir novamente que você entre lá no nosso canal, Câmara Extra, no YouTube. E é muito importante que você se inscreva, porque a sua inscrição ela faz com que o programa cresça e chegue a mais pessoas, para atingir um número maior da população de Itatiba e de fora também, tá? Não só por aí. Luiz, eu gostaria de agradecer você, né, pelo carinho que a gente não é de hoje, porque quem está nos assistindo talvez pode falar, nos conhecemos há 40 anos atrás, trabalhamos juntos, tudo essa empreitada que a gente falou. Agradecer o Paulo pelo carinho, uma pessoa que eu conheci recentemente. Sim. Trocamos bastante ideia, né, respeito. Acho que Itatiba, como chama? A produção, né? Produção que eu chamo. Então, assim, agradecer primeiro pela oportunidade. Primeiro, eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho interessantíssimo. Seria muito bom se todo mundo conhecesse tudo, né? É claro que precisa, para chegar aqui, tem que ter alguma coisa, ter passado, ganhar uma eleição, né? Porque talvez eu não viesse aqui sem ser vereador. Mas eu viria e venho com o maior prazer para cozinhar, para bater um papo aí sobre comida, sobre os assuntos. E eu acho que esse evento, esse encontro aqui... Só te interrompendo aqui um pouquinho, né? Esse aqui é um programa especial para trazer justamente os vereadores, né? Mas a gente entrevista vários segmentos, né? Geralmente sempre tem um pezinho com a política ali, né? Sim. Mas a nossa ideia é trazer vários... Assim, não parem, continuem, é muito interessante. Eu tenho esse lado que eu gosto, que quanto mais conhecimento tem, mais informação a gente vai ter e mais debate a gente vai ter. O que eu gostaria de deixar a mensagem aqui, não confundam as ideias com as pessoas, porque uma coisa é um ponto de vista. Eu não tenho nenhum inimigo que eu lembre, eu saiba. Mas eu sei que tem muita gente que não concorda comigo, eu não concordo com outro. Isso não tira o respeito entre as pessoas, a admiração. Claro. Eu acho que isso é a democracia, esse é o aumenta debate. A admiração. Isso, né? Então isso é claro para quem está assistindo. Porque às vezes foi lá, falou que tem mais ideias. Não, eu tenho minhas propostas. Se em 4 anos vai dar, se é menos, se é mais, se vou conseguir. Fico muito orgulhoso. Eu tenho um orgulho hoje de representar Itatiba. Isso eu tenho. Eu acho que sou professor. Como você falou, eu tenho um histórico que eu olho para trás e eu tenho orgulho. Gostaria de muita gente olhasse e falar, um dia eu queria ser. Será que pode ser? Nós tivemos um presidente que era metalúrgico, sem escola. Sim. Então nós temos que ver que então a política hoje consegue proporcionar isso. E eu acho que tem muita coisa boa.
E através de vocês é esse tipo de bate-papo que a gente leva informação, leva perspectiva e espero, estou aberto, mas depois alguém vai me cobrar. Isso é normal. Vou ter o maior respeito por quem me cobra. A minha preocupação é quem não faz nada. Isso me preocupa, porque o nada você não sabe se está bom, se está ruim, se tiver daquele jeito. Não, para mim não, isso me incomoda. O que é bacana é quando a pessoa debate, através das ideias a gente cresce. Isso é. Espero ter contribuído com o programa hoje aí com vocês e um prazer de estar junto com vocês aí, que eu tenho um carinho grande e um respeito por todos aí, tá bom? Perfeito, Jeff, vereador. Obrigado. Eu agradeço a sua presença, agradeço o tempo, né, disponível que você conseguiu aqui pra gente. Eu sei que não é fácil, principalmente ainda vendo aí tudo que você falou aqui, que é diretor de escola, é professor, ele é vereador, cair, é cozinheiro, é sommelier, o que mais? Tem a parte social. Então, eu acho voluntário, que... Então, eu gosto. Tem que incentivar o jovem a ser voluntário. 24 horas... parte desse novo nosso aí. 24 horas está sendo pouco. Né? Mas você conseguiu dar um tempo para a gente aqui e para as pessoas que estão nos vendo aqui, entendeu? Conhecer um pouco mais de quem não conhecia o nosso vereador aqui. Eu que agradeço. Então eu agradeço. As portas do programa estão sempre abertas para você, quando você quiser. Prazer. Muito contente. Bacana. Então você fica ligado aí, porque nós vamos voltar com o Juninho Parodi num outro programa, onde ele vai mostrar os dotes culinários aí e de enólogo também, ou sommelier? Sommelier, né? Sommelier. Gente, obrigado mais uma vez, a gente agradece e pede novamente que você compartilhe, curte e compartilha esse canal, que é bastante importante para a gente e para levar a informação para a população em geral, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço, Paulinho, agradeço mais uma vez a força. Juninho Parodi, agradeço de coração. Agradeço a Priscila Barbieri mais uma vez ajudando a gente, dando essa força aí nos bastidores, na produção. Jefferson Lubinha no comando técnico, na produção, mentor de todo esse programa. Gente, obrigado. A gente volta a qualquer hora com mais um programa. Obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.